O anime já começa mostrando que na academia de magia chamada Harden, o talento mágico é tudo. Mas sempre tem aquele pessoal que não nasceu com essa estrela toda. E logo de cara a gente vê um espadachim botando pra quebrar contra uns monstros numa dungeon. Aí descobrimos que o nome do cara é o Will, que é o protagonista da nossa história. E pra completar, o cara é justamente um dos que não manja nada de magia. Corta pra academia, onde o Will tá estudando. O professor chama ele pra ativar um feitiço numa pedra. Só que como o Will não tem magia, a galera começa a zoar ele. O Edward tenta acalmar os ânimos e fala que o Will manda bem na teoria, mas que isso não adianta nada quando o assunto é magia. Nisso, um cara chamado Sion, super convencido, manda um feitiço de fogo que explode na pedra mágica. O Edward dá um chega pra lá no Sion e manda outro feitiço, transformando a pedra numa espécie de cristal. Ele aproveita pra dar a real. A magia manda em tudo. E nesse mundo onde a gente tá, o professor ainda solta na humildade que gente como o Will nem deveria estar numa academia tão top, porque nunca vai ser melhor que os outros. Mais tarde, as aulas terminam e, na saída, o Will é perturbado pelo Sion e mais uns caras, falando que ele devia parar de ir na dungeon só pra ganhar uns pontinhos michuruca. É aí que aparece a College, que começa a defender o Will, porque acha ele muito mais gente boa que o resto da galera. Sion, pra fechar com chave de bosta, diz que o título de mago é muito pra ele e vaza. Aí os dois ficam conversando e a Cole fala que ele não devia ligar para as palavras deles, sem contar que o professor pegou pesado em tentar humilhá-lo na aula. O Will, todo galanteador, agradece e diz que adora que uma garota linda como ela o defenda. A mina fica toda sem graça e pergunta se ele fala isso para todas, mas o Will jura que não, que os pais dele sempre ensinaram a elogiar as moças e que ele realmente acha muito bonita. A garota quase tem um treco, mas tenta manter a pose, já que ela vem de família nobre. De repente, o Will e a Cole ficam olhando para um feitiço de proteção que está no céu. O Will começa a explicar que, antigamente, uns vilões sinistros tinham criado trevas em todo o reino, mas apareceram 5 magos que invocaram um feitiço de proteção e acabaram com a escuridão, libertando todo mundo. Ele também conta que esses magos eram conhecidos como os Magiavander, que é tipo o título máximo para os magos mais poderosos do reino. A garota pergunta se uma maga chamada Alvis está observando eles lá da Torre Mágica, e o Will, super otimista, fala que sim. Aí a gente conhece a Alvis, que está lá na torre, e rola um flashback do Will quando era criança. Will e Alvis eram melhores amigos desde pequenos e tinham prometido virar os magos mais poderosos para virarem Wanders. Só que isso ficou só na promessa, porque a mina tinha um talento absurdo e virou a maga Wander mais nova da história. Ao contrário do protagonista, que é só um aluno comum sem magia nenhuma, mas que sonha em virar um mago Wander. Voltando ao presente, o professor de magia, Wagner, dá um esporro no Will, mandando ele parar de ir pras dungeons sozinho. O Will fica super sem graça e começa a pedir desculpa. Wagner fala que mesmo assim, ele conseguiu derrotar um monstro e isso vai render 2 créditos. Aí o Will e o gatinho dele, Kiki, ficam super felizes. Wagner ainda diz que se ele quer mesmo virar um Wander, vai ser muito complicado, porque primeiro precisa entrar no Instituto Superior e conseguir um monte de créditos, sem falar que precisa ter conhecimento teórico e prático em magia, e como ele não tem magia, vai ser 10 vezes mais difícil. O Will tenta falar que vai se esforçar ao máximo, mas Wagner já corta ele, dizendo que sem magia é quase impossível, e ainda diz que nem sabe se ele vai se formar, já que não tirou nenhum crédito nas provas. Para piorar, ele avisa que até o fim da semana, o Will tem que ter pelo menos 4 créditos, senão vai ser expulso da academia. O protagonista entra em pânico, pensando que só tem 2 dias para isso, e começa a revisar os livros para ver que monstro derrotar para conseguir os créditos. Nisso, o professor fala que acha que tem um monstro chamado Baskerville no 6º andar da dungeon. Will fica super animado e agradece a informação, só que Sion estava espiando a conversa e sai correndo pro lugar, porque pensa que se derrotar o monstro, Will não ganha os pontos e ele consegue expulsar o cara da academia.
Um tempão depois, lá vai o Will todo feliz pra dungeon, pensando em enfrentar o Baskerville e ganhar os 4 créditos. O Kiki vai junto, e o Will fala pra ele tomar cuidado com o bafo de fogo do bicho. Ele também pede pro Kiki ajudar, porque parece que o gato tem um faro bom pra rastrear monstros. Enquanto isso, Sion e a galera dele já estão na dungeon. Os amigos do cara perguntam se ele tem certeza do que tá fazendo. O Sion, todo metido, nem responde, mas pensa que alguém como o Will, que não tem magia, nem devia pensar em ser um Vander. De repente, um dos amigos do Sion é atingido pelo monstro. O Will ouve os gritos do outro amigo e corre rapidão pra lá. Chegando lá, o Will vê que o Sion tá lutando contra um Evil Sentinel e fica chocado ao saber que o monstro vale 10 créditos. Ele pensa que essa criatura devia estar uns andares abaixo. A magia do Sion não faz nem cosquinha no bicho. Sion começa a se desesperar porque não quer virar estatística, mas o Will fica pensando se vale a pena salvar o cara, já que ele vive pegando no pé dele por não ter magia. Aí o Will lembra da amiga, que disse que ele era uma pessoa gentil e sempre disposta a ajudar os outros. Foi aí que ela deu uns óculos que ele usa nas lutas. No fim das contas, Will decide colocar os óculos e partir para o ataque contra o monstro, bem na hora que o Sion ia virar churrasquinho. O Prota bloqueia o ataque e pensa que vai virar um espadachim solitário. Corta para outra cena. Edward chega desesperado para falar com Wagner que o Sion e os alunos dele entraram na dungeon. Ao ouvir que eles estão no 6º andar, Wagner fica super tranquilo e diz para ele não se preocupar, porque o Will tá lá. E de volta à ação, o Will tá mandando ver nos golpes, e diferente do Sion, tá dando trabalho pro monstro. Os 2 professores estão vendo a luta por uma esfera mágica, e o Edward fica impressionado com o poder do Will. Wagner explica que o caso do Will é diferente dos outros, porque mesmo sem magia, ele tem uma força sobre-humana, sem falar nas habilidades de combate que fazem dele uma máquina de guerra. De repente, Will consegue cortar o braço do monstro onde ele segurava a espada gigante. Na sequência, Will pega a espada do monstro e a criatura tenta atacar com um raio poderoso, mas Will bloqueia e contra-ataca com um corte, que causa uma explosão gigante no lugar, detonando o bicho de vez. Ou seja, num mundo cheio de magia, o protagonista é o espadachim e guerreiro mais casca-grossa de todos. Logo depois, Will vai ajudar o Sion, mas o cara tá super revoltado. Edward, claro, também não curtiu nadinha saber que alguém sem magia podia ser melhor que ele. No dia seguinte, mesmo levando o esporro do Wagner, o protagonista foi elogiado, porque o monstro rendeu os pontos que ele precisava para não ser expulso. Aí rola um flashback do dia em que o protagonista entrou na academia. A galera zoava ele, diziam que ele não servia para nada por não ter magia. Até que um dia o Wagner levou ele para a diretora Cauldron e ela deu uma adaga para ele. Em seguida, ela invocou vários ataques mágicos e o protagonista conseguiu bloquear todos. Vendo o talento do moleque, ela deixou ele continuar na academia. Naquele momento, o protagonista perguntou se um dia ia poder subir na torre para ficar com o Alves, e ela respondeu que sim, mas ele tinha que manter a força de vontade e ser responsável. Deu uma esperança para o garoto, né? De volta ao presente, Wagner explica que para virar um Bender tem 2 opções: criar uma magia nova ou juntar 7.200 créditos na academia. Só que ele avisa que muitos ali são os preguiçosos que nem estudam e talvez nem se formem, então vai ter aula extra. Umas horas depois, Colette e o protagonista se encontram e comentam como a aula foi puxada. De repente, eles ouvem uns alunos falando que foi o Sion que derrotou o Evil Sentinel, só que nem o Sion entende como o protagonista foi o responsável por acabar com ele. Nisso, ele vê o protagonista passando e vai tirar satisfação, super bravo, mas aí a Colette defende o cara e ele acaba indo embora. Enquanto isso, Edward tá putaço com a diretora, exigindo que ela expulse o protagonista. Mas ela fala que a essa altura do campeonato não dá mais, já que ele tá no 6º ano e tirando a parada da magia, ele é um aluno excelente. Ela ainda diz que talvez ele não vire Bender, mas pode ser curandeiro ou outras coisas. Como o cara não parava de falar do protagonista, Cauldron fala para fazerem um teste com ele, e ela manda o próprio Edward criar o teste, já que ele manja tudo de magia Bender.
Afinal, Edward é conhecido como o Mago da Víbora Escura. De volta ao protagonista, ele pega os livros e vai pra biblioteca estudar história. E mano, o cara é um gênio na teoria. A amiga pergunta como ele sabe tanto e Will responde que se perder um ponto sequer, já era, não entra numa faculdade boa. A menina repara que ele tem uma cana de tanto estudar e ela fica toda desesperada querendo tirar. Nisso, chega o Edward e pede pro Will ir pra sala de feitiçaria agora. Chegando lá, o protagonista pensa que é tipo uma aula extra, mas o cara já manda um ataque do lado dele e diz que vai ser um teste por causa do baixo desempenho dele. Ele só tem que acertar um golpe para passar. E ainda fala que se ele passar no teste, ganha 5 créditos em feitiçaria, mas se falhar, vaza da academia. Aí a gente vê que o protagonista quer muito ficar na academia. Nesse momento, Edward começa a conjurar uma magia das trevas em cima do protagonista. E mudando de cena, Wagner tá indo falar com a Cauldron. Ela pede desculpas por ter chamado ele e, sem pensar 2 vezes, cria um telão gigante onde dá pra ver o protagonista e o Edward lutando. Ela proíbe ele de interferir porque é ele que vai decidir o futuro do protagonista na academia. E o Edward foi escolhido para esse teste porque é um dos melhores em magia. Wagner fala que é injusto e cruel que tenha sido ele a fazer o teste, porque descobrimos que Edward é o mago mais perto de virar um mago Bender. Aí vemos que o protagonista mal consegue desviar dos ataques do cara. Ele tenta chegar perto para dar um golpe, mas uma barreira mágica impede. Para piorar, o protagonista leva um impacto e pensa que o professor é muito forte, porque nem precisa conjurar os feitiços para atacar. O protagonista fica nervoso porque o cara começa a invocar um feitiço chamado Chuva de Dex Darbys, que são vários feitiços ao mesmo tempo que vão acertar o protagonista como facas. Ele tenta desviar por um tempo, mas acaba sendo atingido e se sente impotente por não conseguir vencer. E ele queria muito ter a espada dele para lutar. Mudando de cenário, vemos a Violeta super preocupada com o protagonista, achando que o Edward deve estar fazendo o inferno com ele. E tipo, bem nessa hora, quem aparece? A Kiki, toda machucada. A gata começa a arranhar o armário do prota e a Violeta saca que ela quer alguma coisa ali dentro e abre pra ver qual é a treta. Enquanto isso, o protagonista tá lá, jogado no chão, e o Edward mandando um Serum Bander é nível hard demais pra você. Ele ainda completa dizendo que se o cara não consegue nem vencer ele, imagina virar um Bander de verdade. Mesmo sendo humilhado pelo professor, o prota não se entrega e diz que vai virar um Bander sim, senhor. Ele junta as forças que tem e tira o cara de cima dele, e ainda solta que a motivação dele para ser um Bander é ficar com a pessoa que ele ama, que todo mundo sabe que é Alvis. Isso faz o Edward ferver de raiva, chamando o prota de impuro e dizendo que ele nunca vai ficar com ela. É nesse momento que a Violeta chega e joga a espada do prota pra ele, que estava guardada no armário. O Will se enche de moral de novo e bloqueia fácil com a espada dele. Aí o professor volta a atacar o garoto com tudo, e o prota se compara com um guerreiro anão de antigamente que conseguiu acertar um mago, provando que dá pra peitar quem se acha superior sim. É nesse instante que o prota se chonga pro céu e num golpe só quebra a barreira, deixando os dois cara a cara. Só que no fim das contas, o prota leva a melhor por causa de um corte que ele faz na bochecha do professor. Aí o Edward se retira, falando que ele ganhou 5 créditos em feitiçaria. Numa cena paralela, o Cauldron e a Wagner estão trocando uma ideia sobre o que rolou, porque eles acharam inacreditável o que viram na luta. A Wagner acha que o prota conseguiu quebrar a barreira mágica e ainda atacou o professor de um ponto cego. Ou seja, dá pra confirmar que o prota venceu a magia com a espada, mostrando que ela também pode superar a magia de um mago tão forte quanto o Edward. Depois disso, rola um flashback de quando os dois amigos se despediram. Depois de entregar os óculos pra ela, o prota promete que vai virar um Bander pra ver o pôr do sol da torre, e a garota começa a chorar de felicidade e fala que vai esperar por ele. De volta ao presente, vemos o prota entregando jornais. Ele estava andando de boa quando tropeça, mas com a habilidade que tem, consegue pegar todos os jornais, menos um. Aí ele percebe que a amiga dele tá na capa e vê que ela foi a primeira pessoa a inventar 2 feitiços. Mas ele também lê que o Instituto Superior mandou uma missão para a academia do prota, e essa missão veio da própria Alvis. Logo depois, o prota encontra um cara chamado Rusty. Ele pergunta se o prota consegue criar um objeto mágico porque ele precisa de núcleo de gelo dos Frostwalkers. Eles precisam de vários catalisadores mágicos e ele vai receber uma grana se conseguir.
A gente descobre que o Rust manja muito de criar objetos mágicos e ele entrega vários pro Prota antes dele ir. Pouco depois, o Prota chega na dungeon e vê que tem um monte de mago lá. Ele pensa que não esperava menos de uma missão vindo da Alvis, mas aí aparece o Sion e derrota vários caras com um feitiço só. Ele acha que os Frostwalkers não são nada pra ele, comparado com o que o Prota fez outro dia. O Will começa a correr, porque se ele não achar monstros, ele vai ficar sem a missão. O Prota vai pra outro lugar e vê que uma garota tá em perigo. Aí ele acaba com a criatura num golpe só. A garota agradece na hora e fica surpresa que ele não usou magia. Ela se apresenta como Iris. Mudando de cena de novo, a gente vai para a sala de aula, onde a Wyner está explicando que se alguém cria um feitiço, ele provavelmente vai levar o nome da pessoa e ela vai entrar para a história. Aí, uma aluna pergunta se a Alvis é incrível nesse sentido, e o professor responde que não existe ninguém no mundo que tenha conseguido criar 2 feitiços originais. Por isso, ela é considerada uma das melhores magas de todo o reino. A Cole fala pra amiga dela, a Rose, que ela acha incrível que ela era amiga do Prota na infância. Aí a Rose começa a zoar ela dizendo que ela tá com ciúmes. A Cole fica toda nervosa, mas o professor manda as duas calarem a boca na hora. De volta ao Prota, tendo um papo e perguntam pra Iris se ela não odeia ele. A garota responde que não tem como odiar a pessoa que salvou ela. E mesmo ele sendo conhecido por não ter magia, a garota fala que cada pessoa tem seu dom. Nessa hora, o protagonista começa a explicar que o mundo em que eles vivem é meio falso, saca? Tipo, os magos botaram um selo no céu pra proteger da escuridão, então o céu que eles veem é tipo uma criação mágica. A parada é que eles esperam um dia ver o céu de verdade. A Iris corta os pensamentos dele e fala que teve a chance de conhecer a Alvis. Aconteceu que a Iris estava enrascada numa masmorra, cercada de monstros, e a Alvis apareceu com magia de gelo e salvou ela. A Iris fica toda empolgada contando como foi a conversa com a Alvis, porque ela é fã da Alvis, tá ligado? E ela tá super agradecida, por isso tá ajudando a coletar os catalisadores. De repente, o protagonista percebe uma coisa estranha. Os Frostwalkers deixam um rastro de gelo por onde passam, certo? Só que o rastro ali era tipo o dobro do normal, então ele saca na hora que tem um Frostwalker gigante por perto. O protagonista já sai correndo pra lá, e a Iris fica sem entender como ele sabe de tudo isso sem ter magia nenhuma, mas ele só responde que tem coisas que se aprendem na teoria e que ele manja dos paranauês de artefatos mágicos e conhecimento das masmorras. E não é que de repente aparece um Frox gigante na frente deles, uma criatura mega poderosa. A Iris abraça o protagonista, pensando que aquela criatura vale 6 créditos de tão forte que é. Aí, o bicho ataca, mas o protagonista puxa a Iris para outro lugar e manda ela ficar ali, porque ele vai acabar com o monstro. Só que a Iris avisa que ataques físicos não fazem efeito no grandão. O protagonista, todo confiante, diz para ela relaxar, que já detonou vários desses antes. O monstro carrega um raio sinistro, mas o protagonista é muito mais rápido e começa a dar voltas em volta dele. Aí, ele começa a atacar com um dos objetos que o Rust tinha dado para ele. Depois de dar um monte de voltas no monstro, ele consegue neutralizar o ataque do bicho e ativa o fogo, que corre por toda a corda, fazendo o monstro ir de arrasta para cima na hora. O protagonista fica felizão porque o artefato do amigo funcionou demais. Enquanto isso, a Iris fica com uma cara diferente, pensando que os boatos eram verdade. Ela tá pensando em como dar um uniforme para outra pessoa. Aí o protagonista fala que já tem pedras catalisadoras o suficiente e que eles podem voltar. Algumas horas depois, a gente vai para a torre onde estão os Wanders. Descobrimos que a Iris faz parte desse grupo e acha que mesmo sem magia, o protagonista é habilidoso demais, um guerreiro nato. Ela entra numa sala onde estão todos os magos Wanders. Primeiro conhecemos o Carriot e também a Leonor, o Seu e a Alvis. A Iris pede desculpas por atrapalhar, mas o Carriot diz que eles só estavam entediados numa reunião. A galera comenta que os seres do céu estão de olho neles e que, se forem atacados, a coisa pode ficar muito feia. A Leonor fala que precisam de mais brotes, não sei o que é isso, para quando chegar o grande dia do destino, porque não podem deixar uma profecia rolar solta. O Seu pergunta pra Iris se ela achou alguém promissor na masmorra. Ela fala que o cara que não usa magia foi o melhor que ela viu. Só que a galera não concorda muito. A Leonor jamais deixaria pessoas inferiores chegarem perto dela. Já o Seu acha que pode ser divertido e que as meninas são mente fechada. Ele até zoa, dizendo que aceitaria um anão se ele fosse útil.
Isso dá um climão, mas o Carrot acalma todo mundo e fala que logo vai ter o festival de magia, e aí eles decidem o que fazer. Depois da reunião, quase todo mundo vaza, e a Iris fica conversando com a Alvis. A Iris diz que o garoto parece interessante, e a Alvis só cria um cristal, falando que ainda tá esperando o protagonista ir até ela. Uns dias depois, a gente vê o Colette e outros estudantes fazendo um exame de prática, mas o protagonista se distrai com a conversa de um cara e acaba sendo atingido. Aí todo mundo zoa ele por ser um fiasco na magia. Depois, outra maga, a Liana, faz um combo com outro cara chamado Winnow. Além disso, aparece outro cara chamado Julius, que tem magia de gelo, porque esses são os estudantes que têm mais de 10.000 créditos. Depois do exame, o Julius chega com o Winnow e a Liana para declarar guerra para eles, porque ele quer ganhar deles. Para você ter ideia, esses são os alunos que têm mais de 10.000 créditos, tipo pontos. Terminando o exame, o Julius chega no Winnow e na Liana para dizer que declarou guerra porque ele quer ganhar deles no próximo combate. Tudo isso porque eles estão se preparando para o festival de magia e para poderem ir para o Instituto Superior. O Julius tenta mandar um feitiço disfarçado de flor, mas os dois detonam na hora. A galera toda acha os três sinistros demais, os únicos ali que passaram dos 10.000 créditos. O protagonista explica que os créditos de cada um são tipo o currículo para o Instituto Superior, só que ele não tem nem o suficiente para se formar, imagina para ir para o Instituto. O Will só tem 5.404 créditos e precisa de 7.200 para se graduar e ir para o Instituto, tá ligado? Nisso, o Julius aparece na frente do Prota e o trata como lixo. Aí o Prota se lembra que o festival de magia tá chegando. Um pouco depois, na hora do almoço, a Violet fala pro Prota que ele devia focar em outras coisas. Geralmente, todo estudante tenta grilhar com um feitiço para ser recrutado pelo instituto. E aí o Prota começa a explicar que o festival de magia rola a cada 2 anos na Academia Higarden. Tem várias competições no festival, e os chefões da Torre Mágica sempre aparecem para recrutar estudantes. Aí, falando da magia Bander, a Mina interrompe o Prota e lembra que a torre tem 4 facções: a varinha do Senhor do Raio, a varinha do Elfo Sagrado, a varinha do Imperador da Chama e a da Donzela de Gelo. Ela diz que se uma dessas facções escolher ele, tipo no festival, ele já tem vaga garantida na torre. A Mina ainda fala que vai ter uns caras chamados Watchers, que nem a Iris, que vão procurar talentos disfarçados de gente normal. Ela também diz pro Prota que se ele participar do torneio, as pessoas vão mudar a visão dele, mas ele fala que só vai ajudar na organização do evento. No fim das contas, o Prota diz que não quer participar porque uns anos atrás ele tentou e se lascou, passou mó vergonha. Daí os dois veem pela janela que os alunos já estão treinando seus feitiços. A Mina acha que o festival seria bom pro Prota se promover. Em seguida, eles vão pros armários. Depois de ajudar o Prota, a Mina percebe uma parada. E a Kiki desfaz uns feitiços que tinham na porta de um armário. Adivinha? Acham uma escada secreta ali no meio. Chegando lá, dão de cara com várias estudantes fazendo apostas ilegais. Nessa hora, o Sion aparece no lugar e a Violet ameaça ele para parar de encher o saco do Prota. Os amigos do Sion começam a falar que ele tá preocupado com os 3 melhores estudantes. Isso irrita ele, mas a galera toda escuta. No fim, o Sion diz que só tá um pouco preocupado, mas sabe que na prática o nível dele é igual ao do Winnow e da Liana. Mais tarde, o Prota termina as aulas e a Collow chama ele para ir na masmorra com ela, mas ele tem que trampar e diz que não pode. A Mina fica mó triste porque queria passar um tempo a sós com ele. De noite, o Prota vai para as redondezas da cidade onde ficam os mineradores. É que outro trampo dele é ser garçom numa taverna. Um camarada antigo do Prota fala que a vida não tem sido fácil para ele, já que sabe que ele trabalha como entregador de jornal, garçom na taverna e ainda estuda. O Prota responde que tem que ralar porque não tem bolsa na academia e precisa pagar os estudos. O cara, que vamos chamar de Donan, fala que ele devia participar do festival de magia, mas o Prota fica nervoso e diz que não vai. E como o Prota não para de falar, a Dona, que é bem exploradora, manda ele trabalhar mais e falar menos. Vemos que o Roast também trabalha ali. E os anões no bar parecem gostar muito do Prota, porque ele sempre os trata super bem. Depois de umas horas, o Roast sugere que o colega pergunte pro Winner sobre um trabalho, porque ali ele não ganha muita grana. Aí, o Prota fala que já se acostumou a lidar com eles e que se dá super bem com o Donan e o resto da galera. Ele manda real que sabe que os anões são gente honesta, que amam o Abirita e sempre o receberam de braços abertos, independente do que ele faça ou fale.
Por isso, ele os considera pessoas incríveis e quer continuar na camaradagem. Diz até que tem o maior respeito por todos eles. Bem nessa hora, uma colher cai no chão e quem aparece? O Julius. O cara chega com uma atitude super arrogante, achando o lugar o cúmulo do baixo nível. Vendo o Prota trampando na taverna, começa a zoar, chamando ele de incompetente. O Donan, vendo essa cena, já começa a olhar feio pro cara, mas o Julius manda ele parar de encarar desse jeito, porque ele considera os anões uma raça inferior, que veio de outro mundo. Pra piorar, o cara senta ali, porque não tinha mais nenhum lugar aberto naquele momento. O Prota explica que antigamente os habitantes celestiais destruíram o mundo de onde os anões vieram, e foi aí que eles chegaram nesse mundo. Só que se um anão encostar num mago, toda a raça deles paga o pato. Por isso rola essa discriminação pesada. E os caras não param de tirar sarro de tudo, até da comida que o host traz pra eles. O Prota já tá de saco cheio de ouvir tanta besteira. Ele manda eles se retratarem do que falaram da comida, porque quem plantou e cultivou tudo foram os próprios anões. A situação fica meio tensa, mas o Julius diz que todo mundo ali se protege, e para completar, ele faz uma parada que irrita o Prota de vez, joga a comida na camisa dele. Os amigos do Julius tentam se meter na frente, mas o Prota, num piscar de olhos, manda os dois pra lona. O Will comenta que esse ódio dos magos pelos anões nem deveria existir, porque alguns magos são piores que uns bichos. O Julius, com um sorriso cínico, pensa que fazia tempo que não o humilhavam desse jeito. Ele avisa que o Prota arrumou uma baita encrenca por ter se metido com alguém como ele. Aí o cara saca a varinha e começa a congelar tudo. O Julius manda um ataque no Prota, mas ele desvia fácil. Só que o cara continua atacando e consegue prender o Prota numa espécie de cristal de gelo. Ele até cria uma rosa de gelo no peito do Prota para tentar finalizar, mas vendo o olhar de ódio do cara, ele repensa. Então ele desafia o Prota a participar do festival de magia para humilhá-lo em público, e o Prota, quebrando os cristais, aceita o desafio. Aí o Julius fala que vai acabar com a pouca reputação que ele conseguiu na academia, mas o Prota joga. Se ele ganhar, o Julius vai ter que pedir desculpas pro Donan e pros anões. Passa um tempo e vemos o Prota na sala de espera. É o dia da abertura do festival de magia. Tem até recrutadores de olho em cada participante para analisar. Na sequência, começa o primeiro jogo, que é aéreo. Quem ganha? A Liana, claro. É a segunda vitória seguida dela em vários anos. A mina é um prodígio, sem dúvida. Enquanto isso, a Iris está lá, falando com o Cauldron e mudando a personalidade para garota inocente, dizendo que tem que dar um apoio para alguém. Numa outra cena, o Sion tá com os amigos, lembrando que a Colette chamou ele pro grupo dela. O cara ficou todo bobo, achando que ela estava começando a gostar dele, mas, chegando lá, dá de cara com o Prota. A Colette explica que chamou ele pro grupo porque para participar de um dos jogos, eles precisam somar pelo menos 21 mil créditos. E como os três juntos chegam nesse valor, o Sion se sente usado. Ele até se nega a ajudar, mas aí o Julius entra no time deles. O Julius fica encarando o Prota e percebe que a Colette tá de olho mesmo no Prota, não nele. A Colette saca na hora que rolou alguma treta entre o Prota e o Julius, porque a categoria em que eles vão jogar é a mesma do cara. E depois de umas horas, o comentarista do evento anuncia que o juiz será o Edgar. Depois de umas palavras, ele avisa que o próximo evento será o principal, chamado Ataque dos Corvos, que é onde o Prota, o Julius e outros times vão participar. Nisso, várias elfas fazem uma magia que transforma o lugar todo. Naquele instante, o comentarista manda real. Tem vários campos de jogo que as elfas criaram em volta do estádio e vale tudo lá dentro durante a competição. Para deixar tudo mais claro, os jogadores começam em pontos diferentes e tem que chegar no estádio central. Quem pegar a coroa que tá lá no meio, leva. E para botar mais emoção, os professores armaram umas armadilhas por aí, e os times podem se atacar à vontade. Resumindo, um Battle Royale insano entre as equipes. O cara começa a falar dos times favoritos, e o do Sion não tá nem perto de ser um deles, ainda mais com o Will, que não tem talento nenhum. A galera não perdoa e começa a zoar o Will, mandando ele desistir, chamando ele de zero à esquerda. A equipe se prepara e o Wagner fica pilhado vendo o Will participar. Ele implora para ele não ir, mas o Will tá decidido a vencer.
Dito isso, ele manda um partiu e deixa o professor preocupadíssimo, já que tinha avisado para ele não se meter nesses jogos. E começa o torneio. Umas caixas robóticas ganham vida e viram um monte de golems. O Will dispara em velocidade máxima e o povo acha que ele vai direto pro abraço da morte. Mas de repente, a Colette joga uma habilidade no Will e eles fazem um combo sinistro, explodindo o golem em um golpe só e chocando geral. A Colette explica que mesmo sem magia, o Will manja dos parangolés mágicos com as luvas que ele tem. Depois desse ataque, ele vira o primeiro a passar pelos golems. Enquanto isso, o Sion lembra de tudo que rolou com o Will e pensa que preferia ter virado churrasco do Sentinela do que ter sido salvo pelo Will. Ele treinou que nem um louco para ficar forte, mas o Will passou por cima dele e ele se sente humilhado demais. De volta ao presente, o grupo do Will está liderando a corrida e entra numa área desértica. De repente, começam a atacar eles, mas a Colette manda um feitiço que faz chover espadas. O Will aproveita e joga cada uma delas nos cubos que estão atirando neles, destruindo tudo na hora. Ninguém acredita que o cara sem magia está em primeiro lugar. Até os Watchers ficam de boca aberta vendo como ele saca cada armadilha e desativa ou explode na hora. O Edward explica que essa habilidade toda é porque ele é rato de dungeon, já que se você se lembra bem, ele vivia nas masmorras para ganhar uns trocados. A Sirius está na torcida por ele, lá das arquibancadas. Enquanto isso, os outros times estão sofrendo com as armadilhas, mas o Will está tirando onda e passando pelo mapa numa boa. Numa cena paralela, o Julius está preocupadíssimo porque está ouvindo a galera do estádio gritando alto demais. Ele pede para os colegas darem um confere com a habilidade de busca deles, e eles falam que o Will está liderando a corrida. Ele fica mais tranquilo e fala que vai dar um jeito nisso. De volta ao Will, eles são atacados por umas armadilhas sinistras que o Edward armou, mas o Will consegue se defender, deixando o Edward puto, porque não esperava que ele passasse tão fácil. De repente, o grupo chega numa floresta e o Will mal consegue desviar de um raio que o Julius joga nele. O Will fica nervoso demais, porque não esperava que o cara chegasse tão rápido. O plano dele era chegar primeiro e esperar para atacar. E ele se pergunta por que o Julius está sozinho. Sem pensar duas vezes, ele solta vários feitiços, que atacam o Will como se fossem mísseis. O Will acha que a treta vai ser ali mesmo, e de repente rola uma explosão de fogo gigante, porque o Sion chegou para dar uma mãozinha. Ou pelo menos era o que a gente pensava, porque o Sion tá furioso e a Colette manda o Will correr, porque o cara vai atacar o próprio companheiro com tudo que tem. O Will consegue se proteger com um escudo de terra que ele tirou sei lá de onde. Depois do ataque, o Sion fala que na verdade o ataque era pro Julius, para tirar ele do caminho, mas foi tão forte que abriu um caminho de fogo. O Sion confessa que afastou o Julius para poder ter uma luta contra o Will, porque ele tá mordido por ter sido superado pelo talento do Will. O Will nem acredita que tá ouvindo essas palavras do próprio parceiro. Mó climão, já que era pra serem um time, né? Mas o Sion, sem mais nem menos, já manda um ataque no protagonista, falando que ele é um ser desprezível e que não precisa de mais motivos para acabar com ele. A Colette tenta entrar no meio para defender, mas o Julius cria uma barreira de gelo, impedindo ela de chegar perto para ajudar o protagonista. Para piorar, ele ainda carrega um ataque que acerta a guria, e o protagonista vê tudo, mas não pode fazer nada, porque ele mesmo está sendo atacado e a espada dele voa longe. Aí, o Will fala que eles não podem ficar se pegando assim, sendo que são do mesmo time e precisam ganhar o torneio. Só que o Sion tá cego de raiva e só quer lutar contra o protagonista para se vingar da humilhação que ele fez ele passar. Daí, rola um flashback do primeiro ano do protagonista na academia. A gente vê que o garoto se sentia super mal, rejeitado por todo mundo, e o Sion tentou fazer dele um subordinado para ele não se sentir tão na bad. Só que o protagonista simplesmente ignorou as palavras dele porque estava muito mal. Ele viu que o Sion só pensava em ir para a torre, e por ter sido desprezado, o Sion odeia ele desde aquele dia. De volta ao presente, o cara continua atacando o protagonista com várias magias de fogo. Como o protagonista só fica desviando dos ataques, o Sion fica possesso e manda ele atacar também. Mas o Will fala que não vai fazer isso porque eles são do mesmo time, e também porque ele prometeu algo pro Donan e pro Vesto dos Anões. Ouvindo isso, o Sion fala que então ele vai acabar com ele e transformar ele em cinzas.
Enquanto isso, a galera que tá assistindo fica de boca aberta, vendo os caras do mesmo time se estapeando. O Edward até comenta que eles deviam focar em conseguir a coroa e que essa briga feia vai pegar mal pros dois, porque os Watchers vão ver isso como algo negativo e não vão querer recrutar eles pra Torre Mágica. E não é que os recrutadores ficam decepcionados com o Sion? O cara era o top 4 com mais créditos na academia e jogou tudo no lixo com essa atitude. Enquanto isso, a Iris chega com o Rusty e os dois começam a trocar uma ideia sobre o protagonista. O Rusty não imaginava que a guria ia estar torcendo por alguém como ele, já que tem tantos favoritos entre os competidores. Voltando pra Colette, ela tá pensando em como fazer para parar os companheiros de equipe. Só que o Julius tá ali, atrapalhando os planos dela. De repente, a guria leva um impacto, mas ainda consegue bloquear. Só que ela cai numa armadilha que o professor tinha colocado e rola uma baita explosão. Aí, do nada, todo mundo no estádio fica sem entender nada, porque começam a ver vários Julius espalhados por todo lugar. É que ele criou uma técnica secreta para se multiplicar e ir atrás do resto dos oponentes. A gente vê que ele chega perto do Wilnot, mas o cara destrói o clone com um ataque só. Ele solta uma espécie de cristal e o cara pensa que o Julius tem uma habilidade muito boa com essa técnica secreta, já que só um Magibander conseguiria fazer algo assim. O comentarista, vendo que o Julius foi pro saco, fica impressionado com o poder dos elfos. Mudando de cena, a gente vê duas elfas chamadas Phoebus e Lethia, que estão de olho na luta. As duas acham que apesar do bom desempenho em combate, tá tudo muito normal. Elas decidem ir embora porque não curtem muito festivais, e ainda pensam em fazer um relatório para Eleanor. Já os companheiros de equipe do Sion estão revoltados com ele. Não dá para acreditar que eles estavam ganhando, e ele fez uma dessas, atacando o próprio companheiro. Mesmo que o Sion não goste do protagonista porque ele não tem magia, eles acham muito escroto tudo que ele tá fazendo para tentar expulsar o cara. De volta ao protagonista, ele tá meio cansado e se perguntando por que o Sion tá tão obcecado com ele. Aí rola um flashback rápido do protagonista. Há muitos anos, ele e os amigos viviam perturbando o protagonista, jogando os livros dele para longe e outras coisas. E o Will sabe mais do que ninguém que ele é um fracasso e não precisa ficar fazendo essas coisas para se aparecer, porque tudo isso só faz ele se sentir pior do que já se sente. O protagonista até pensa que se ele estivesse na posição do Sion, não seria tão egoísta. Mas logo em seguida, o protagonista se lembra que não pode desviar o olhar do objetivo, porque ele precisa vencer para poder ir até onde a Alvis está. De volta ao presente, o Sion começa a invocar um feitiço de fogo sinistro para acabar com Will. Ele manda um falcão guardião, tipo a Fênix de Fogo, que é um feitiço nível guardião, pra cima. O protagonista pensa em cortar as asas dele pra atacar o cara, só que o falcão se regenera e vem de novo pra cima. Aí o Will saca que precisa destruir o núcleo da criatura. Ele também percebe que esses guardiões servem pra ganhar tempo e lançar outros feitiços. Depois de se defender do ataque, a galera toda fica de boca aberta com a invocação. Até o Edward acha que o feitiço é muito avançado para um estudante. Os recrutadores começam a comentar e acham que ele tá chegando no nível da Liana e dos 3 melhores. Eles até concordam que o festival é bom para ver o potencial da galera. Um deles decide fazer um relatório pro Carrió falando que tem bons alunos esse ano. Voltando pro protagonista, ele fala que eles têm que parar de brigar e diz que o Sion ficou bem mais forte. O Sion responde que eles têm que lutar porque ele viveu sendo humilhado pelo Will e não entende como o cara não odeia ele. Só que o Will fala que despreza ele sim e que já pensou em dar um chega pra lá, mas agora ele tá focado em vencer o Julius e não tem tempo pra isso. O Sion fica possesso e fala que só de olhar pra cara dele já se irrita. Isso porque o protagonista nunca desistiu, mesmo depois de tanta coisa. E, pra surpresa, o Sion confessa que o Will sempre ignorou ele, diferente dos outros, e que ele só quer a atenção do cara. Aí o protagonista entende que ele só quer ser levado a sério, então fala que se ele quer tanto a presença dele, eles têm que lutar com tudo que tem. O Sion percebe que finalmente conseguiu a atenção do Will e chama o Falcão de Fogo de novo. O protagonista sabe que o guardião não vai deixar ele chegar perto fácil. Mas de repente, o Sion joga o Falcão e combina com vários feitiços nível divino. E o Will fica tenso vendo aquele ataque duplo super poderoso vindo. Mas o protagonista já sabe como vencer. Desvia do guardião, destrói o núcleo e avança para cima do Sion. Só que do nada, a Violet aparece e cria uma barreira de terra, fazendo o protagonista bater de cara nela. Ela manda ele parar, dizendo que ele não venceu o Julius, mas o cara sumiu. O Sion fica super preocupado com a roupa da Violet e fala que uma nobre como ela não devia estar daquele jeito, mas ela diz que a culpa é dele por começar a brigar com o protagonista.
A Violet fala pro Will continuar para acertar as contas com o Julius. O Sion tenta falar alguma coisa, mas a Violet corta ele e manda ele parar de se meter. E ele, como um bom obediente, não tem escolha a não ser ouvir. O protagonista agradece e ela fica vermelha. Então, no fundo, ela gostou. Ela ainda fala que em outra hora ele luta com o Sion. Nessa hora, o protagonista sai voando e a gente vê o Julius entrando no estádio. A galera acha que o grupo dele já ganhou, mas de repente o protagonista cai do céu, causando um estrondo. O Will fala que é hora de lutar, e o Julius fica feliz porque vai poder humilhar ele na frente de todo mundo. Numa cena paralela, a Albi tá relaxando perto da janela da torre, mas chega uma ajudante da facção do gelo, a Maris, e dá um cascudo nela para acordar. A Maris fala que ela só dorme e fica olhando o mundo de cima. Aí a menina entrega um papel com os melhores candidatos para a facção do gelo e o Julius está em primeiro lugar. A Maris fala para Albi pensar em fazer dele o sucessor dela como Bender. De volta ao protagonista, o clima tá pesado e o Julius agradece por ele ter vindo, já que ele estava entediado e quer dar uma surra e humilhar ele de vez. Mas o protagonista responde que não vai perder até ele pedir desculpas pro Donan e pro resto dos anões. Nisso, o Julius, sem pensar duas vezes, cria uma cortina de fumaça com a habilidade para atacar o protagonista sem problema. Só que ele consegue sentir a presença do Julius quando ele ataca, mas na hora que ele acha o cara, ele leva um golpe. O protagonista ficou de cara vendo que bem na frente dele, o Julius começou a invocar um monte de clone dele mesmo. Os clones avançam e já começam a congelar o corpo do prota. O Edward ficou nervoso na hora, porque ele sabe que esse feitiço de clonagem não é tão fácil assim de fazer. Já o Warner acha que essa habilidade se chama Glass Throw e que veio das artes mágicas secretas criadas pela Alvis, e não é tão fácil de replicar como o cara tá fazendo parecer. Pra piorar, essa habilidade é um dos dois feitiços que a gente tinha comentado antes. O prota pergunta como ele pode usar magia da Alvis, e o sujeito acha que ele só estudou e tem talento puro. Ele até debocha da mina, falando que um dia vai superar ela e ainda vai deixar ela no ridículo na frente de todo mundo. Aí, o prota se irrita e depois de quebrar o cristal, ele avança pra cima do cara. Só que os clones começam a atacar na hora, e ele não tem escolha a não ser bloquear os ataques. O Julius fala que os clones conseguem se mover como se pensassem igual a ele. De repente, eles param de atacar o prota, e a gente vê que depois de virarem um raio, eles prendem o prota numa espécie de jaula. Ele tenta quebrar a jaula, mas não adianta nada. E pra finalizar, o Julius invoca um cristal gigante que acerta em cheiro onde o prota tá. A galera toda fica chocada com o poder absurdo do cara. O Edward acha que ele ganhou sem nem ter saído do lugar. O Julius, todo metido, começa a falar com os recrutadores, achando que com a magia da Alvis ele provou ser muito superior e que podia ser o sucessor da mina. Todo mundo começa a aplaudir ele, e a Iris pensa que ele conseguiu enganar o prota, mesmo ele sendo habilidoso. Então ela acha que ele é um baita estrategista. Só que, de repente, o Julius fica em choque ao ver que o prota se libertou do cristal com um único corte. Ele não consegue acreditar que ele tancou um ataque tão poderoso. O prota agradece, falando que estava pensando com a cabeça fria por ele ter insultado a Alvis. Aí ele decide atacar de novo, mas o prota, usando a velocidade absurda dele, acaba com os companheiros do Julius com um só golpe. O Edward percebeu que ele usou a mesma estratégia de se esconder e finalizar como fez com ele. E aí a gente vê que os clones do Julius sumiram, porque o prota estava usando eles de apoio para os companheiros dele. No fim das contas, ele zoa o Julius, falando que ele só consegue usar uma migalha do poder de verdade que a Alvis tem. Essas palavras deixam o cara muito puto. Enquanto isso, a Alvis fala pra Maris que o Julius podia ser um bom sucessor, mas a pessoa que ela quer do lado dela é o melhor espadachim que existe, que é claramente o protagonista. De volta ao prota, ele fala que mesmo ele conseguindo usar a habilidade de clonagem, ela não é perfeita, porque precisa usar magia o tempo todo, e ele só tava usando os companheiros porque na real ele nem aperfeiçoou a técnica. Isso deixa o Julius mais irritado ainda, e ele invoca uma habilidade e saca vários clones de novo. Ele também invoca uns feitiços do céu, que o prota desvia numa boa, enquanto desvia dos ataques dos clones. O Julius pensa que o prota tem um pouco de razão, porque por enquanto ele só consegue criar 4 clones e nunca vai saber qual é o verdadeiro, já que todos têm a mesma aparência. E ele acha que por enquanto vai ter que ficar na defensiva. Só que de repente, o prota acha o verdadeiro, e quando ele avança pra cima dele, ele mal consegue criar um escudo de gelo. Mesmo assim, o prota consegue quebrar o escudo e machuca ele demais. O Julius pergunta como ele sabia que era ele, e o prota responde que é por causa da temperatura dos clones, porque se ele não domina a técnica direito, ela solta um pouco de fumaça, como se tivesse saindo frio. O Julius fica muito nervoso e pergunta como alguém sem talento como ele pode conhecer esse feitiço melhor. O prota fala pra ele e pra Alvis que eles eram amigos de infância, tipo cresceram no mesmo orfanato. Então ele conhece a magia da mina mais do que ninguém. A galera toda fica de boca aberta e o prota confessa que conhece todos os pontos fortes e fracos da magia da amiga. Essas palavras deixam o cara maluco, que acha
que uma magia Bender nunca podia ser superada por alguém sem talento como Will. Nisso, o prota recebe o feitiço do cara, mas ele bloqueia fácil. Aí, o Julius cai de joelhos, sabendo que perdeu. O protagonista elogiou ele, falando que, mesmo não sendo superior, ele foi o primeiro mago a conseguir copiar a magia da amiga dele. Ele até solta que ela criou essa habilidade de clone quando tinha só 2 anos. A galera ficou chocada, e o protagonista ainda fala que por causa disso, a magia não é perfeita e tem seus pontos fracos. Essas palavras pegaram no ego do cara, porque no fim das contas, o protagonista disse que ele estava no nível de uma criança de 2 anos. Isso faz o cara dar risada e de repente ele carrega o máximo de poder mágico dele, criando o dobro de clones que tinha invocado antes. Agora ele tá decidido a humilhar o protagonista com tudo que tem. Só que aí o Will fala que isso não é nada pra ele, porque a amiga dele vivia enchendo o saco dele criando até 10 cópias dela. Isso deixou o cara mais puto ainda, e ele começou a atacar o protagonista com tudo. Mas o Will começou a se mover de um lado pro outro, eliminando um por um todos os clones do cara. Depois de alguns segundos acabando com os clones, ele finalmente conseguiu detonar todos e dar um soco na cara do verdadeiro, fazendo ele se espatifar na parede e desmaiando. A galera no estádio ficou de boca aberta vendo o protagonista eliminar um dos 3 melhores estudantes sem magia nenhuma. Nisso, a Violet chegou correndo, super feliz com o que tinha acabado de acontecer. Até a Liana ficou impressionada com o talento e o poder do protagonista. Só que aí veio a surpresa. Mesmo tendo derrotado o cara, o protagonista acabou perdendo. Na hora, o Will chegou e, sem falar nada, pegou a coroa, como se nada tivesse acontecido, fazendo o grupo dele ganhar. Dá pra dizer que o Will foi o mais esperto de todos, esperando os outros se matarem para pegar a coroa. Enquanto isso, a Sarisa avisa o Alves que o Crow Tag acabou, mas o Alves parece nervosa depois de ouvir tudo que o protagonista falou dela quando era criança. Ela tá morrendo de vergonha e não sabe o que fazer para voltar no tempo. De volta ao protagonista, ele tá meio chateado por ter perdido, mas a Violet chega para consolar ele. Mesmo assim, o protagonista acha que conseguiu cumprir a promessa que fez pro Donan. Mais tarde, à noite, todo mundo tá na taverna comemorando a luta do protagonista. O Ainer até agradeceu aos anões por cuidarem tão bem do Will. E depois de umas horas, o Donan pergunta pro protagonista se ele foi recrutado pra torre. Só que a Violet fala que não, porque ele não ganhou, e ela ainda fica brava porque a culpa foi toda do Sion. Ela até fala que convidaram ele para comemorar, mas ele recusou. O Donan também acha que ele conseguiu ganhar do Julius, e ele acabou pedindo desculpas, mas botaram ele para trabalhar lavando pratos, porque é assim que os anões aceitam desculpas. O Julius estava desesperado por nunca ter trabalhado antes. O Ku pergunta para o professor se foi uma boa ideia fazer essa festa depois da luta. Ele responde que eles já fizeram o mais difícil, que foi mostrar o talento deles em combate, então é só esperar até amanhã. O Corel pergunta se agora vão tratar o protagonista melhor por causa do poder que ele mostrou. O professor confirma e espera que ele tenha uma vida muito melhor do que a que ele tinha, já que ele só era desprezado por todos. No dia seguinte, o protagonista volta para a academia e todo mundo está se preparando para um treino nas masmorras. A galera começou a chamar o protagonista para os grupos, porque todo mundo viu que ele é sinistro. Vários caras chegaram e começaram a discutir para ver quem ia ficar com Will. A Violet ficou bolada vendo que estavam assediando Will para ter ele no grupo. Então ela se meteu no meio e lembrou a eles de como eles tratavam ele antes. O protagonista ficou felizão vendo que agora ele era querido e tinha amigos. Só que uma das garotas pegou na mão do protagonista e falou para Violet não ser tão egoísta. A Violet ficou possessa vendo que estavam tocando no protagonista. Então ela puxou ele para longe da garota e falou que eles já tinham um encontro. Mais tarde, à noite, a Violet pensou que tinha se deixado levar e agora não sabia o que fazer com o encontro que tinha com o protagonista. Aí a Rose chegou e começou a zoar ela. A Rose falou que ela tinha que se preparar para não decepcionar o protagonista e ainda falou que se ela se arrumasse, os rumores podiam virar realidade. Enquanto isso, o Roast estava conversando com o protagonista e perguntou se ele ia para a masmorra amanhã. O protagonista banca o desentendido e diz que na real tem que sair com a Violet para comprar umas paradas que ele precisa.
No dia seguinte, a Violette se arruma toda, pensando que mesmo que pro protagonista não seja um encontro, ela vai fazer virar um. Bem nessa hora, chega o Will e fala que ela tá linda, diferente de como ela é sempre. Manda até "meu coração acelerou só de te ver". A menina fica super nervosa, mas o Rost chega pra atrapalhar tudo. Ele se apresenta pra Violette e já avisa que vai pras compras junto, estragando os planos dela na hora. O protagonista diz que chamou ele, já que o Rost tinha perguntado a noite anterior, né? Aí que o Rost pega na mão do protagonista, e a Violette não entende nada, porque amigo que é amigo não faz dessas coisas. E o resto do dia foi a Violette tentando se aproximar, mas o Rost não deixava o protagonista respirar, tipo gamando forte nele. A Violette ficou bugada porque queria uns momentos a sós com o protagonista. Depois de um tempão, a Violette cobra do protagonista quem é o Rost que não desgrudou dele um segundo e pergunta se ele é alguma garota ou algo assim. O protagonista fala que é homem e que ele sabe bem disso, porque eles são tão próximos que já até tomaram banhos juntos, e a espada dele é maior que a do Rost. E para deixar a coisa mais estranha ainda, o Win comenta que o Rost sempre foi assim. Aí ele traz umas bebidas, mas só duas, porque uma é pra Violette e a outra eles vão dividir. Nisso, eles falam pro protagonista ir afiar a espada com os anões, porque mago não é bem-vindo por lá. Ele concorda e vai pra ferraria. A Violette aproveita a deixa e pergunta direto pro Rost se ele sente algo mais forte pelo protagonista. O Rost levanta e, numa vibe meio ameaçadora, fala que ninguém ama mais o Will que ele. E aí começa uma discussão para ver quem é o melhor amigo do protagonista. Para finalizar, o Rost solta "pelo menos eu já tomei banho com ele". Enquanto isso, o protagonista acha que os dois estão agindo muito, mas muito estranho. Nisso, aparece a Liana e pede para trocar uma ideia com ele. Ela pede para ele ir com ela e eles chegam numa casa onde está o resto da galera top da academia. Chegando lá, a Liana explica que no fim do semestre tem umas práticas em grupo e ela queria que os 5 fizessem um time para completar a masmorra. O protagonista já fica tenso porque ele sabe que o Sion e o Julius odeiam ele. E a dupla já começa a chiar com a Liana por ter trazido ele. O Sion se irrita porque o protagonista ignora ele, mas o Wignaw usa uma magia de ilusão para acalmar os ânimos e pede para eles pelo menos ouvirem a proposta. A Liana explica que com o talento dele, ele podia ser útil na masmorra, mas os outros dois se recusam a trabalhar com o protagonista de qualquer jeito. Aí o protagonista fica na bad, vendo que estão rejeitando ele de novo, diferente do Wignaw, que parece ser mais gente boa e compreensível. Ele até acha que os dois são uns fracassados, que não superaram a derrota. E ainda manda "não deviam menosprezar quem venceu vocês tão fácil, provando que a espada dele é melhor que as varinhas de vocês". Para completar, ele diz que mesmo o protagonista tendo menos créditos que a Liana, ele respeita a decisão dela de juntar ele no grupo. Diferente dos bobões, a Liana joga limpo e confessa que quer usar eles para conseguir a fama e subir na torre, já que ela não conseguiu um bom lugar no festival por algum motivo. E continua falando que eles não ligam para a academia e que ela vê eles como inferiores. Por isso, vindo de uma família importante, ela sempre tem que ter grandes conquistas e quer virar uma Magic Bender. Ela sabe que todos ali têm a mesma ambição, então pede uma força porque ninguém mais entende a vontade de chegar nesse nível. Depois do papo, eles topam ajudar. Logo depois, o protagonista volta para os amigos e conta que vai fazer as práticas com o grupo da Liana. No dia seguinte, o professor avisa que vão abrir níveis mais profundos da masmorra em 10 dias. Dessa forma, dá para conseguir até uns 1000 créditos só por detonar os guardiões de cada andar. E o Edward ainda avisa a galera que a coisa pode ficar feia, tipo morrer mesmo, porque nos anos anteriores, uns monstros sinistros engoliram 4 alunos. Mesmo com os professores de olho nas masmorras, não dá para evitar qualquer acidente que role. Passam-se uns dias e o grupo tá pronto para encarar a masmorra. E a Violet se junta de penetra, falando pra Liana que onde o protagonista for, ela vai atrás. No fim das contas, os professores avisam que vai ter uns acampamentos seguros em cada andar, caso precisem de ajuda. E assim abrem oficialmente as práticas, que vão durar uma semana. Corta para outra cena e um cara informa pro Carriot que as práticas dos estudantes começaram. O sujeito parece que tá esperando alguém, porque ele fala que a barreira do céu tá quase fechando. De volta ao protagonista, o grupo sai que nem foguete e se joga num precipício, mas a magia segura a barra antes que caiam, e eles dão de cara com uma criatura tipo um louva-a-Deus, além de um exército de insetos.
Aí o protagonista pensa que devia servir de escudo para os magos, mas o Ino impede, porque a Lyanna começa a lutar no mano a mano e destrói os bichos inteiros. O Gynnell comenta que, da família Hohenzollern, ela é uma exceção por lutar desse jeito. A Mina, toda confiante, acha que eles têm que avançar o mais rápido possível, porque os créditos não são tão importantes. Depois, rola um flashback de quando o professor estava dando uns toques para o Wynne. O Wagner tinha dito que a magia mais importante numa masmorra é a de Search, para farejar qualquer inimigo. E de volta ao presente, o protagonista não sente a presença de um chefão, e mal o Junius consegue defender ele, o Wynne já fica nervoso, porque sem magia ele se complica para rastrear os inimigos. Eles detonam vários monstros, e o Wynne pensa que o protagonista é mais fraco do que imaginava, e fala para Lyanna que talvez ela tenha se enganado com ele. A garota, super na dela, diz que talvez seja porque ele não teve tempo para funcionar como escudo, mas quando chegarem num nível mais baixo, com inimigos mais fortes, ele vai mostrar que veio. Por outro lado, os magos conseguem usar as varinhas para sugar a magia que os monstros liberam quando morrem, diferente do protagonista, que tem que carregar um pedaço dos monstros para confirmar que já foram pro beleléu. Aí, o protagonista se toca que a galera tá só matando os monstros e ele não consegue fazer nada, e se sente tipo um mochileiro perdido no grupo. Depois de um dia inteiro no calabouço, a Lyanna acha que eles deviam parar para descansar, então o Wynne cria uma ilusão no lugar onde tem umas chamas sinistras, para afastar os monstros. Em seguida, o protagonista começa a distribuir umas porções de comida, mas o Gynnell prefere que ele deixe no chão, porque para um elfo como ele, ser tocado por alguém indigno é uma ofensa. A Colette tenta defender o protagonista, mas o cara fala que só considera a Lyanna digna. O protagonista manda ela relaxar, porque ele entende que a cultura dos elfos é bem diferente da dos magos. O protagonista pensa que os elfos são parecidos com os anões, porque são talentosos e vêm de uma cultura onde só vêem valor em certas pessoas, e o orgulho deles vem da Eleonor, que é a rainha dos elfos e uma das Magic Benders. Nisso, uma das garotas fala que vai cobrir o rastro que eles deixaram, e comenta que o objetivo do grupo é enfrentar uns monstros chamados Luminous Naveros, que valem 110 créditos, e só tem um na masmorra inteira. Eles estão super decididos a acabar com ele, mas ela fala que quem tentou antes geralmente desiste, então é tipo um chefão final ou algo assim. A Lyanna confessa que montou o grupo para detonar esse monstro. Assim, ela mostra para a torre do que eles são capazes. No fim das contas, a Mina fala que eles vão evitar lutar para guardar magia e vão procurar o caminho mais curto para o 10º andar da masmorra. O protagonista pensa que mesmo tendo ganhado só 5 créditos hoje, ele tá meio apavorado com a ideia de um chefe desses, mas sabe que tem que encarar se quiser ver a Alvis. Numa cena paralela, 2 caras sinistros estão olhando para a cabeça decapitada de um professor. Um deles fala que fez o cara sofrer o inferno. De volta ao grupo, eles seguiram viagem e chegaram ao 10º andar. Só que deram de cara com um monte de corpos de monstros. Ficaram se perguntando se outro grupo tinha passado por ali antes, mas o protagonista achou que não tinha nenhum rastro de magia ou força bruta usada para eliminar os bichos. Chegaram na sala do chefão e sacaram que alguém tinha liquidado o monstro faz pouco tempo. Decidiram usar o Search para dar uma olhada na área. Nessa hora, o protagonista lembrou do professor falando que existe um monstro que consegue escapar do Search. De volta ao presente, o protagonista olha para cima e, de repente, um monstro gigante começa a carregar um raio mega poderoso. O protagonista mal consegue bloquear o ataque, mas o Gilnally leva a pior. A galera começa a atacar o monstro na hora, só que ele cria um buraco gigante no chão. Enquanto a galera cai, o protagonista resolve ajudar o Gilnally. Como ele está desacordado, até o pessoal do primeiro nível da dungeon sente um tremor no lugar. O protagonista, depois de cair, percebe que não está mais no território da academia. Ele foi parar direto no 11º andar. Julius e Sam ficam tensos também, já que os andares a partir do 11 são dos membros da torre, que são tipo os chefões, fortes que nem os Wanders, que podem ir para um lugar tão perigoso. Enquanto isso, a Lyanna está machucada e acha que eles caíram no inferno, literalmente. Colette chega perto dela e acha que eles têm que se juntar com o resto do pessoal de novo, senão a coisa pode ficar feia. Na sequência, a gente vê o Gilnally sonhando vendo os elfos tratarem ele como lixo, porque ele acha que é uma vergonha servir uns magos meia-boca. Bem nessa hora, ele acorda e vê que o protagonista detonou uma cobra gigante. O cara fica nervoso ao ver que o protagonista derrotou o monstro sozinho, mas como ele tentou ajudar, o Gilnally ficou puto e pediu para ele não tocar nele.
Willy respondeu que mesmo odiando ele, não ia deixá-lo ali, e queria curar os ferimentos no braço dele. Só que o Gyunali prefere se curar sozinho. E o protagonista pensa que as provisões ficaram divididas entre todo mundo, então eles têm que dar um jeito de se encontrar em menos de 24 horas. Gyunali fala que eles deviam esperar por um resgate, mas o protagonista acha melhor procurar os amigos, porque com um monstro que nem aquele que atacou eles no 10º andar, vai demorar muito para alguém ajudar. Numa cena paralela, uma mina chamada Elisa avisa o Weiner que o 8º andar foi atacado. Para piorar, uma criatura arrancou a cabeça de vários membros, então ela não sabe se alguém sobreviveu à invasão de monstros no 9º andar. Weiner acha que se alguém matou professores da academia, é bem possível que tudo isso tenha sido planejado por alguém. Nisso, chega o Edgar e fala que eles têm que cancelar as práticas, porque todos os alunos estão em perigo. De volta com o protagonista, eles continuam andando, e o Gyunali fica bravo com o protagonista porque ele pediu para parar de usar o Search. Gyunali fala que eles têm que ficar ligados para não ter outra emboscada, mas o protagonista, super tranquilo, fala que ele e a Kiki conseguem rastrear monstros por perto e eliminar os que o Search não pega. Gyunali fala que não entende como ele consegue ficar tão calmo numa situação dessas, e o Willy fala que é porque ele teve que suar para conseguir os créditos na dungeon para poder continuar estudando. Os dois são interrompidos quando a Kiki faz um sinal para o protagonista que algo está chegando, e de repente eles são cercados por vários orcs demônios, que o protagonista começa a matar na hora. Gyunali acha que o protagonista transformou muito conhecimento desconhecido em algo conhecido, graças à teoria, e entende como ele ficou tão forte de verdade. De repente, um dos orcs está quase atacando Gyunali, que tenta invocar magia ilusória, mas é inútil, não funciona, porque os orcs são cegos e seguiam pelo cheiro. Vendo que o monstro vai matar o cara, o protagonista chega voando e salva o companheiro com um só golpe. Na sequência, o protagonista fala pro Gyunali não se preocupar com isso, porque ele respeita ele e sabe que ele é talentoso. Só que o Gyunali, meio triste, fala que se acha um inútil e um verdadeiro pária. Exatamente nessa parte do anime não explicam o que é, mas é isso que ele diz. Logo depois, mostram uma lembrança do Gyunali treinando sozinho. Mesmo não tendo o nível de um Vander, ele se esforçava todo dia para ser que nem a Elonor. De volta ao presente, Gnau se abre com o protagonista e manda real. Ele é o único elfo que sobrou na academia depois de 6 anos. A galera toda sempre subiu na torre, e para piorar, muitos o tratam como lixo dos elfos. Gnau também confessa que para ter o nível dos outros elfos, ele deveria conseguir criar ilusões de verdade, tipo a arena do torneio de magia. Mas, ao contrário deles, ele só consegue criar ilusões que não pegam em nada, que só servem para distrair os inimigos. Mesmo assim, o protagonista acha que ele tem um talento do caramba. Só que Gnau joga na cara dele o que a menina tinha falado, que os estudantes da academia são tipo as obras de arte da galera. Enquanto isso, Liana explica a mesma coisa pro Cole. A real é que ela só faz sucesso na academia porque a torre só acha útil quem se destaca em algo importante, tipo criar feitiços novos, que nem o Alves fez. Liana conta que até foi colega do Alves, mas como a mina era mais talentosa, subiu rapidinho. Voltando pro Will, Gnau solta uma bomba que deixa ele de cara. Assim como o protagonista, ele cresceu junto com a Eleanor e sempre foi gamadão nela. Achava que iam ficar juntos para sempre, até o dia em que descobriram que ela tinha o poder de criar a Floresta do Rei. Aí a galera importante separou os dois, porque ela virou Bander. Desde então, ele se mata para alcançar ela, mas até agora só se sente um lixo por não conseguir subir na torre. Nessa hora, o protagonista fica todo felizão e diz que agora entendeu tudo. Ele sentia que alguma coisa ligava os dois, porque ambos passaram por algo parecido com seus crushes. Wind não pede para ele ir embora e deixá-lo em paz, mas o protagonista, que tem um coração gigante, fala que vai cuidar dele até ele melhorar, porque sabe que ele é um mago sinistro. Depois de um tempão lutando contra uns monstros brabos, Wind não fica impressionado com a habilidade do protagonista e percebe que tá apanhando porque ele tá ali, protegendo ele. Ele até pergunta por que o protagonista não some dali, que nem todo mundo fez com ele. Mas o protagonista manda real, é porque ele sabe que ele é gente boa. De repente, Kiki avisa que tem algo chegando, e Gnau, usando o Search, percebe que não detecta nenhum monstro. Aí a galera chega perto e vê que estão criando monstros dentro da dungeon. E conseguem criar uns monstros de fogo sinistros, chamados Toros Navaldi. Bull fala que cada um vale 11 créditos e que a torre considera eles super perigosos.
A força física e a resistência absurda à magia fazem deles uns bichos apelões demais. Mas o protagonista diz que a única coisa que pode com eles é a magia ilusória dos elfos. Só que Gnau se sente mal, porque sabe que a magia dele é capenga. Com os olhos cheios de água, ele fala pro protagonista que sabe que é um inútil, mas o protagonista dá umas palavras de incentivo, dizendo que todo mundo erra para aprender. Aí Gnau se toca que mesmo tendo o mesmo sonho, eles são muito, mas muito diferentes. De repente, as criaturas atacam o protagonista, que tenta acabar com elas, mas não consegue. Gnau tenta usar a magia ilusória dele, mas não dá em nada. Nisso, os bichos fazem um ataque combinado que pega o protagonista em cheio. Mesmo assim, ele dá umas palavras de motivação para ele tentar de novo e diz que acredita nele. Nessa hora, o cara se enche de moral, porque se o pessoal da raça dele não acredita nele, mas o protagonista acredita, já é o suficiente para seguir em frente. Ele não vai decepcionar a confiança que o protagonista está depositando nele. Aí Gnau solta a magia ilusória dele e ataca os monstros com umas raízes físicas. E depois de acabar com eles, o cara se ajoelha na frente do protagonista, pede desculpas por ter tratado ele mal até agora e reconhece que ele é um mago brabo, e oferece o respeito dele. O protagonista fala que sempre via ele treinando e que admira ele pra caramba. Aí Gnau deixa o orgulho de lado e os dois se dão as mãos firmes. Logo depois, o protagonista usa um artefato mágico para rastrear a galera, e Kiki lembra do cheiro dos outros e vai guiando eles. Enquanto isso, Sion e Julius começam a discutir, até que se escondem de repente. Sion lembra que os demônios não podem ser rastreados pelo Search, e bem nessa hora, um monte de Evil Sentinels aparece no lugar. O Sion toma coragem e manda o Julius fazer vários clones para servirem de isca, porque ele tá afim de acabar com todos aqueles caras. Aí, ele consegue criar o guardião de fogo dele, e numa cena paralela, a gente vê os estudantes fugindo dos Evil Sentinels. O Edgar consegue proteger um estudante que estava quase virando churrasquinho, e depois de salvar o cara, ele sobe num monstro controlado pela Wonder, e os dois botam para correr pro 10º andar, que já era onde o grupo do protagonista estava indo. Para completar, a Wonder fala que a Kiki e a esfera dela estão conectadas, então ela saca que, na real, eles estão no 11º andar. Enquanto isso, a Liana tá se sentindo super mal, porque tudo aquilo tá rolando por causa da ambição dela. Mas a Colette dá umas palavras de moral dizendo que a culpa não é dela, já que nem convidada pro grupo ela foi e colou com eles mesmo assim. Voltando pro protagonista, eles sentem uma presença mágica e chegando num lugar, reencontram o Sion e o Julius. A galera fica feliz de se encontrar, mas ao mesmo tempo preocupada, porque as meninas ainda estão perdidas por aí. Numa mudança de cena, a gente vê que alguém chega para as meninas, e é o cara decapitado. Para completar, aparece o outro sujeito misterioso que a gente descobre que se chama Marcy, e o cara sem cabeça é o Headless. O Marcy comenta que, pelo visto, o Duque que ele tinha deixado para acabar com eles falhou na missão, já que eles não podiam descobrir que os dois estão ali. As meninas perguntam quem eles são de verdade, e eles respondem que são os vilões clássicos que aparecem por aí porque querem destruir o céu falso que os magos criaram, se referindo, claro, ao feitiço de proteção que tinham feito. Sem pensar duas vezes, o Headless manda um corte de trevas para tentar arrancar a cabeça delas, mas bem na hora, o Will aparece e bloqueia o ataque. O protagonista tenta atacar também, mas leva um impacto direto e a galera cobre ele para ele não se machucar muito, porque o Headless, mesmo sem cabeça, tá obcecado em pegar a cabeça deles. Só que como outras pessoas estão chegando no lugar, o Maria fala que eles têm que vazar. Aí o Headless fala, escrevendo as palavras no ar, e enquanto é arrastado pelo Maria, ele começa a usar Gates, que é uma magia secreta de teletransporte para invocar uns monstros sinistros. Isso deixa todo mundo em choque, porque aparece uma criatura que vale 270 créditos, um grão-duque. Aí explicam que a regra da milésima parte é como a torre calcula os créditos, ou seja, um monstro com 1 crédito equivale a uma pessoa com 1000 créditos, mas o duque ali vale 270, o que dá tipo uma pessoa com 270.000 créditos. Na hora, o demônio ataca, mas a galera decide se mandar dali. O Wendell tenta ganhar um tempinho com as habilidades dele, mas o monstro destrói uma barreira que ele tinha criado. Ele ataca o Wendell, mas o protagonista consegue salvar ele a tempo.
Depois de fugir do lugar, o Will comenta que já tinha lido sobre o Grão-Duque. O protagonista fala que ele tá quase no topo dos monstros demoníacos, para não dizer que normalmente eles ficam no 25º andar da masmorra. A galera fica super nervosa e comenta que talvez tenha sido por causa do gate que o Headless usou. Depois de um tempão, a galera mal consegue se esconder e a gente vê que os monstros continuam procurando eles. Eles se veem numa sinuca de bico, pensando em como sair dali, já que parece que o Duque mandou um monte de Sentinels procurar eles no lugar. O Julius até parece meio desesperado, mas o protagonista fala que tem uma saída: acabar com o Grão-Duque, porque os demônios seguem uma hierarquia de poder, e sem derrotar os líderes, a cadeia de comando deve se perder. Isso faz o Julius achar que o protagonista é um doido varrido, mas o Will diz que tem um plano para derrotar o monstro. Isso irrita o Julius, que fala que ninguém confiaria nele, mas o Gnau defende o protagonista, dizendo que ele confia, porque ele já salvou ele várias vezes. O Coleitan também acha que eles devem apoiar o protagonista, deixando ele muito surpreso. Para completar, a Gina fala para Liana que ela deixou o protagonista tocar nela, então ela espera que ela também confie no protagonista. Aí, a Liana fala que sempre esteve enganada, porque mais do que um escudo do grupo, o protagonista é o verdadeiro líder. Mesmo assim, o Julius não confia muito no plano do protagonista, e o Will diz que eles precisam do poder dele. Além disso, ele fala que se ele ajudar, ele vai ensinar um segredo do poder de Alvis. E aí, a gente vê o protagonista correndo e atraindo o monstro. Nisso, ele encontra vários clones do Julius, e o monstro começa a atacar eles. Naquele instante, a gente descobre o que o protagonista tinha contado pro amigo. Se o Julius usasse a habilidade de clone, ele podia continuar conjurando os feitiços de onde parou, mesmo que um clone fosse pro beleléu. Tipo, é uma mão na roda para feitiços longos, porque se um clone cair, o outro já emenda. E não é que o Julius original aparece bem na hora que os clones estão terminando de conjurar? Só que mandando o ataque combinado, não fez nem cócegas. Para piorar, o protagonista tentou atacar o bicho de cima, mas viu que as asas eram a prova de tudo. Ele tinha estudado sobre o monstro na biblioteca, lembra? Então, eles tentam distrair o monstro para dar mais tempo pro Julius, só que o Julius foi pro ataque direto e nada de dano. A galera ficou tensa porque esse era o ataque mais forte que ele tinha. O protagonista saca que o bicho é um chefão de respeito, 270 créditos. Mas ele lembra que o ataque de gelo deu uma leve friada no monstro. Com isso, ele vê uma brecha para usar a velocidade e tentar acertar o cara. Só que o plano foi pro espaço, porque a menina acertou, sim, mas o demônio tinha um escudo mágico. Ela voou longe, mas o protagonista conseguiu pegar ela no ar. E quando eles iam ser atingidos, a Kiki mandou uma barreira protetora. A barreira quebrou e o dano pegou nos óculos do protagonista. Enquanto isso, os professores chegam voando na velocidade da luz, olhando tudo na esfera do Grão-Duque. Eles ficam super preocupados, tipo, o que um demônio desse nível tá fazendo aqui? Voltando pro Will, eles caíram no chão, mas a Gina ajudou a amortecer a queda. E o protagonista tá no chão arrasado, vendo os óculos que o Alvis tinha dado pra ele destruídos. Aí Eliana fala que vai ficar pra distrair o demônio pra eles fugirem. A Gina fala que vai junto, e as duas partem pro ataque. O Sion tá super nervoso vendo a luta ficar cada vez mais difícil e pensa que os dois vão morrer. Ele acha que se eles morrerem é melhor fugir pra não ter uma morte à toa. Nisso, o protagonista pede pro Sion dar um soco nele, porque ele tá tremendo de medo por ter perdido os óculos. O Sion aproveita e manda uns supapos, e isso faz o protagonista voltar a ter coragem pra lutar. Mano, ele tava quase se borrando todo, real. Então ele pede pra Colette cuidar da Kiki, porque ele vai lutar. Ele não entende como parou de ter medo do nada, mas a Colette fala que ele sempre tem medo, só que ele nem sabe o que é isso por usar uma varinha. Ela fala que diferente dele que usa espada e tem que ir pro corpo a corpo, ele enfrenta monstros maiores que ele. Mesmo chamando ele de inútil e tudo mais, ele tem muita coragem. Depois dessas palavras, a menina vai ajudar na luta e o Sion fica pensando que ela tem toda a razão. Enquanto isso, o protagonista pensa que tem que arrancar as asas do bicho para furar a defesa dele. E é nessa hora que a Colette chega para dar uma força. O prota pensa que mesmo sem os óculos e morrendo de medo, ele tem que ganhar, porque ele tem muito mais medo de perder e ver os amigos morrerem.
Nisso, o demônio carrega uns raios e joga no protagonista, mas ele é muito rápido e pula no ar. A Colette manda um feitiço para turbinar o ataque dele e o protagonista acerta em cheio e corta uma das asas do demônio. Aí o Sion consegue invocar o guardião dele para chegar perto e mandar um ataque de fogo poderoso. Só que não adianta nada e ele ainda leva um golpe. A galera fica chocada, vendo que não tem mais o que fazer para derrotar o cara. Mas aí, o protagonista vê um cristal ali perto e olhando para cima, ele vê o Rusty. O protagonista tem um flashback que mostra que ele tem uma habilidade especial desde criança. O Will entende que a espada dele também funciona como uma varinha mágica. Então o Justa pede pro Sion jogar um feitiço de fogo nele, e quando ele pega a espada, ela começa a absorver o ataque do amigo. Agora ele tem uma espada de fogo. Ele parte para cima do monstro desviando de tudo, entende do que é capaz e solta o golpe final. Ele crava a espada no bicho, partindo o demônio em 2 pedaços. A galera toda fica de boca aberta, chocada com o que acabou de ver. A espada do protagonista volta ao normal e ele se pergunta o que diabos rolou ali. Mas não dá tempo para comemorar, porque uma horda de monstros sentinelas e wargs vem correndo na direção deles. A Liana pensa que já não tem mais força para lutar contra esses bichos. Um dos demônios ia atacar o Julius, mas de repente várias luzes começam a brilhar no lugar. Uma invocação divina aparece e destrói todos os demônios ali. Nisso, uns caras encapuzados chegam também. Os professores chegam logo em seguida e ficam em choque quando um dos encapuzados tira o capuz. É o Aaron, líder da facção da luz e conhecido como Rei dos Vendors, porque é o mais velho de todos. O protagonista fica impressionado de ter o Rei dos Magiabenders e a varinha mais poderosa de todas bem na frente dele. A galera começa a idolatrar o cara porque ele é tipo um deus para todo mundo no reino. Aí o protagonista vê que alguém chega com ele e se apresenta como Finn. Enquanto isso, Marcy e Headless comemoram que escaparam a tempo. Eles mencionam que conseguiram pegar uma espada que estavam procurando. No dia seguinte, explicam que morreram 11 pessoas, todos professores que salvaram os alunos, e para falar a verdade, teve poucos feridos. O grupo do protagonista está na enfermaria se perguntando quem eram Marcy e Headless, já que os caras tinham poder para mandar os professores da academia dessa para melhor se quisessem. O Julius acha que se o Aaron não tivesse aparecido, todo mundo ali tinha virado churrasquinho. A Liana fala umas palavras de incentivo e diz que essa não era a missão deles, que ela só juntou todo mundo para ter um reconhecimento da torre e acabou colocando todo mundo em perigo. Mas, apesar disso, ela ajudou o protagonista a descobrir o poder dele, e no fim das contas, eles formaram um time muito bom. Ela fala que a linhagem de cavaleiros da família dela tem gratidão e respeito por ele. Do nada, a garota fica com fome e o Colette dá umas maçãs para ela. Só que ela é bem gulosa e manda todas as maçãs para dentro, dizendo que o combate corpo a corpo faz ela precisar de muita comida para recuperar as energias. A galera toda fica meio decepcionada com a resposta dela, porque a garota não era tão perfeita quanto eles pensavam. O Ginalnal fala que também ficou surpreso quando viu ela comendo pela primeira vez, porque ela come igual um porco. A garota muda de assunto e diz que eles venceram graças à coragem e ao esforço do protagonista. Mas o Julius, como sempre, fala que o protagonista estava tremendo de medo. E ele não para de falar, até que o Colette taca uma maçã na boca dele para ele se calar. Enquanto isso, o Sion pergunta que tipo de poder foi aquele que absorveu a magia dele. A Liana acha que não foi um poder, nem um feitiço. O Julius fica bravo e fala que ela podia ter falado isso antes para evitar todo esse drama, mas a Kiki pula em cima dele por ele ser tão chato. O Will fala que nem ele sabe o que aconteceu, que ele ficou em branco na hora. As garotas acham que ele devia perguntar para um professor. Aí o protagonista pergunta sobre o Finn, porque eles acham estranho um garoto andar com o Rei dos Vendors. A Liana fala que leu em uns livros sobre umas pessoas como o Finn, que vêm de uma aldeia e não conseguem usar magia igual o protagonista, mas manjam muito das masmorras. Eles têm um pacto com a Torre de Magia, desde a época da Rainha Maga, e ajudam a torre como guias dentro da dungeon. Tem até boatos de que sem a ajuda deles, ninguém consegue chegar no fundo da masmorra. O protagonista pensa que quer saber mais sobre o poder que ele usou e sobre o garoto com quem ele conversou. Mais tarde, de noite, o Finn chega no Cauldron e fala que a expedição deles chegou até o andar 49 da dungeon. E ele acha que o Aaron é um líder bem exigente. Ele entrega uma espada que ele achou, conhecida como a Matadora de Magos. Aí, o cara ainda conta que no 40º andar eles trombaram com uns sujeitos sinistros, rolou mó fight e, pelo visto, a espada não nasceu ali na dungeon. A parada é que ele acha que estão fazendo uns experimentos lá embaixo.
Depois de guardar a espada, o sujeito fica sério e pergunta por que o Cauldron não tinha contado nada, já que o combinado era que os magos eram deles e o Finn cuidava das espadas, tipo, obviamente se referindo a gente como o Prota. O Cauldron solta que o Prota tá pilhado pra fazer uma varinha pra alcançar a Tose e virar um Magic Bender. E o Finn fala que é a primeira vez que ele ouve uma espada querendo virar varinha. O Cauldron confirma que a situação é bem bizarra e o cara diz que vai deixar o assunto nas mãos dele, mas avisa que vai ficar de olho e se meter no meio. No dia seguinte, mesmo todo machucado, o Prota continua treinando que nem um louco. A Colette chega pra dar um toque porque o cara não para quieto, a vontade dele de chegar na torre é insana. Enquanto isso, os outros ficam observando ele da janela e ficam se perguntando que tipo de ser é o Prota, porque ele não parece mago, mas também não é uma pessoa normal. De repente, o Sion grita pro Prota que vai duelar com ele e se joga da janela. Só que por causa da dor dos ferimentos, ele se arrepende na hora, e a Colette fala pra ele nem pensar nisso, já que os dois estão bem mal. Mas o cara, todo orgulhoso, responde que se o Prota pode lutar e continuar treinando, ele também pode. O Sion fala pro Prota cumprir a promessa, já que no festival de magia ele tinha dito que eles iam lutar outro dia. O Prota acaba aceitando e os dois começam a trocar supapo. Só que os professores viram a briga e aí os dois saem correndo porque sabem que vão levar uma suspensão daquelas. Durante vários meses, todo mundo seguiu a rotina normal na academia, até que um dia o Warner comenta que já faz um tempão desde o incidente nos treinos. O professor manda umas palavras de incentivo, falando que, apesar do que rolou, eles não podem desanimar. E como o ano letivo está acabando, eles vão começar com o primeiro dia dos exames de graduação da academia. O Prota fica super motivado, pensando que vai passar no exame para finalmente encontrar a Alvis, a amada dele. Um tempo depois, a galera volta pra masmorra, e agora sim, trabalhando em equipe, eles conseguem derrotar o chefão Naverus. O tempo vai passando, naturalmente, e o Will tá mega focado em tirar a nota perfeita para conseguir subir a torre e finalmente alcançar a Elf. Logo, a temporada de exames está chegando ao fim, e os professores estão chocados, porque o Will Selford é o único estudante com nota máxima em absolutamente tudo. O Warner tá todo empolgado, e a professora Elisa aproveita para dar os parabéns, porque depois de tanto esforço, ele finalmente vai realizar o sonho dele. Enquanto isso, o Julius e o Sion estão reunidos com a diretora, que elogia os dois porque derrotar o guardião do andar com a agenda lotada desse jeito não é para qualquer um. Só que, ao receber sua varita, o Julius solta que só entrou nessa porque já tinha lugar garantido na torre, nem precisava ter enfrentado Naverus. Aí o Sion já começa a provocar, dizendo que se ele não estivesse lá, ninguém ia nem notar, porque o gelo dele derretia num piscar de olhos, ou seja, não serviu para nada. O Julius não deixa barato e lembra que o Sion só ficava escondido atrás dos outros para lançar bolas de fogo. Como sempre, os Days começam a bater boca e a diretora comenta que dá pra ver o quanto eles se preocupam com o Will, o que deixa os dois ainda mais bravos. Do outro lado, o Will tá estudando feito um louco. Ele tá há dias sem dormir, mas não quer diminuir o ritmo porque sabe que um pontinho pode mudar tudo. A Colette tenta convencer ele a dar uma relaxada, mas o Will explica que graças a Lihana e aos outros, ele conseguiu nota máxima nas práticas, então agora ele tem que se esforçar dobrado para não jogar a ajuda deles no lixo. O host lembra que ele também ganhou pontos em feitiçaria depois de vencer o Professor Edward, mas o Will insiste que ainda falta um ponto e ele precisa garantir. Nisso, o host arranca um fio de cabelo branco dele e avisa: se não descansar, vai ficar grisalho rapidinho. A Colette fica possessa, mas o host só diz que tá fazendo o que sempre faz, e pergunta se ela queria ter feito isso. Ela fica toda sem jeito e o host acaba ganhando essa discussão. Já a Lihana comenta com o Wiggin que depois de derrotar o Naverus, eles podem subir para a torre de cabeça erguida. O Wiggin responde que nem foi um problema tão grande assim, já que eles já enfrentaram coisa pior antes. Enquanto caminham, o Wiggin nota que a Lihana mudou bastante e não parece mais tão tensa. Ela concorda e diz que ele também mudou, já que antes vivia escondido atrás de um sorriso, mas nunca baixava a guarda para ninguém. O Wiggin confessa que a culpa disso é do Will, porque naquele dia o garoto mostrou que até ele pode errar feio, e desde então ele ganhou seu respeito. A Lihana completa dizendo que também aprendeu muito com o Will, e agora entende que o medo pode sim se transformar em coragem. Eles se perguntam o que o Will deve estar fazendo, e o Wiggin mata a charada. Com certeza aquele rato de biblioteca está estudando. À noite, a Colette vai levar algo para ele comer na biblioteca, toda preocupada. Quando chega lá, vê que o Will apagou de tanto estudar e aproveita para cobrir ele com um cobertor. Ela confere se ele está dormindo mesmo e, vendo que o caminho está livre, decide que é uma oportunidade de ouro.
Quando ela tenta rogar um beijo, o host aparece do nada para atrapalhar. Ela tenta dar aquela desculpa de que só estava ajeitando o cobertor, mas o host, que não quer ninguém dando em cima do seu amigo, diz que jurava ter visto outra coisa. A Colette desconversa e diz que só está preocupada porque o Will se exige demais e sempre acaba se machucando. Ela confessa que não gosta muito dessa história de magia, porque o Will vive correndo atrás da elfaria como se estivesse enfeitiçado, enquanto ela só fica lá na torre esperando. Ela sente pena do Will, e o host acaba concordando. Enquanto isso, lá no topo da torre, a elfaria encontra Eleanor, que já chega criticando e dizendo que é raro ver ela fora do quarto. A elfaria pergunta se ela ainda está mordida por ter perdido aquele duelo, e a Eleanor rebate dizendo que só perdeu porque só valia magia de gelo. Se fosse outro elemento, ela teria vencido. De repente, o Zéu aparece mandando todo mundo baixar o volume e sair da frente porque ele está passando. A elfaria pergunta o que eles estão fazendo ali, e o Zéu diz que o motivo é óbvio e deve ser o mesmo dela. A Terminália está chegando e eles precisam se preparar para o ritual, porque a barreira está prestes a sumir. Para fechar, o professor Edward prepara o material para o exame final, e o tema vai ser as origens da magia. No dia seguinte, ele entra na sala e já avisa logo de cara. O exame só tem uma pergunta, e quem responder direito ganha 6 créditos. Ele deixa claro que não quer saber de dúvidas, e que é hora de mostrarem o que aprenderam em 6 anos de academia. Quando entregam as provas, a galera toma um susto com a pergunta: o que é a magia? Apesar de ser um tema profundo, todos estão confiantes que conseguem responder. No fim das contas, essa é uma resposta que qualquer mago ou elfo acabaria encontrando. O detalhe é que quem não é chegado na magia não teria a menor ideia de como responder. Os amigos do Will ficam super preocupados, se perguntando o que vai ser dele, enquanto o garoto tá lá, com a mente em branco. Afinal, essa pergunta não tá nos livros. O Will não quer saber de desistir. Ele pensa na Elf, na promessa que fez, e começa a escrever o que sente. Para ele, a magia é um milagre inalcançável, algo tão bonito quanto cruel. É o que está além do esforço humano, e ele tem fé que, se não baixar a cabeça, vai entregar algo igual ou até superior a ela. Ele termina escrevendo que, para ele, a magia é... E aí nos deixam naquele suspense de matar. A cena muda, e o Warner vai tirar satisfação com o Edward, perguntando qual é a dele com esse exame. O Edward, todo cínico, diz que só perguntou o básico que qualquer aspirante à torre deveria saber, e que ficou decepcionado porque 4 em cada 10 alunos rodaram. O Warner fica furioso porque sabe que ele fez isso só para ferrar o Will. Ele pergunta se o Edward não tem vergonha na cara, mas o outro impura e diz que eles são loucos por quererem enviar para a torre alguém que nem magia usa. Segundo ele, mandar o Will para lá seria como mandá-lo para um cemitério de varitas, só para ser cobaia. No mundo de magia, uma espada nunca vai ser uma varita, e ele avisa que tanto o Warner quanto a diretora estão batendo pino. Ele simplesmente arrancou fora um sonho que nunca ia se realizar. E aí vem a bad. Na lista de reprovados, tá lá o nome do Will. Ele termina com 7.199 créditos, e o acesso à torre é negado por causa de um único ponto. O moleque fica destruído. O tempo passa e no meio do jardim, o host vai falar com ele para avisar que consertou seus óculos. O Will desabafa, perguntando se ele viu como Edward foi cruel. Ele tá frustrado porque sabe que nunca ia conseguir responder aquela pergunta do jeito que o professor queria, e agora a promessa dele tá em risco. O host dá aquele abraço de amigo e diz que nada vai tirar a dor agora, mas que ele sempre vai estar por perto. Enquanto isso, a Colette se junta ao Wiggin e a Liana para tentar achar o Will, mas ninguém sabe dele. O Julius aparece e manda real. Nessa época, quem não consegue subir para a torre geralmente some da academia. Ele começa a reclamar, dizendo que está perdendo tempo procurando um inútil e que o Will fugiu feito um covarde. O Wiggin não aguenta e manda ele calar a boca, avisando para não insultar os amigos de um elfo. O Julius pergunta se o Wiggin ficou enfeitiçado pelo que o Will fez na masmorra, lembrando que ali a magia é tudo e uma espada não tem lugar. O Sion fica encarando o Julius sério, e o Julius diz que os dois são iguais, já que nenhum deles suporta o Will. O Sion admite que o Will tira ele do sério, e que queria ter feito o garoto comer poeira, mas que o Edward tirou essa chance dele, e é isso que o deixa bravo. O Warner chega e manda todo mundo se divertir, já que é a Terminália, e diz que ele mesmo vai procurar o Will. A cidade começa a comemorar a virada de ano, e a comentarista do evento, a Claire, uma alta maga de 27 anos que faz questão de dizer que está solteira, começa a reclamar que os amigos deram um bolo nela, usando os alunos como desculpa. Ela se refere ao Warner e ao Edward, lembrando que eles eram unha e carne quando crianças, mas logo recupera a postura para não passar mais vergonha. A Claire conta a história dos antepassados que viviam na paz, até que invasores do céu chegaram. Quando tudo parecia perdido, surgiu a Grande Mercedes e 5 magos poderosos que selaram o céu e expulsaram os invasores.
Isso foi há 500 anos. O grupo da facção de fogo cuida para que tudo saia perfeito. E lá na torre, o soberano Cariot e os outros se preparam. A Claire pede para todos os magos erguerem suas varitas e unirem forças. Exatamente à meia-noite, os Magia Vender iniciam o ritual supremo da Grande Barreira. A proteção é renovada e o ano novo começa com festa. Só que do nada, o clima muda. Um texto estranho aparece no céu, dizendo Feliz Ano Novo. Tudo fica sombrio e portais começam a abrir. Monstros e demônios começam a brotar de todo lado, espalhando caos total em Harden. Enquanto o caos toma conta, os responsáveis por essa baixaria soltam a real. Esse é o momento perfeito para um banquete infernal. O plano dos caras foi cirúrgico, porque agora que os Magia Vender acabaram de gastar todo o estoque de energia para criar a barreira, eles estão completamente esgotados. É aquela história, os heróis salvaram o mundo, mas ficaram sem um pingo de mana para se defender do que veio depois. Enquanto isso, o Will fica tenso olhando aqueles portais, e na capital, os Boros estão quebrando tudo. Os guardas da facção de fogo não estão entendendo nada, perguntando o que esses monstros da masmorra vieram fazer na superfície. Vendo que o bicho tá pegando, a Claire avisa pro Had que vai dar cobertura e que é para eles partirem pro ataque agora. Com um sopro na varita, ela invoca um exército de guardiões que vai para cima dos monstros, abrindo caminho pro esquadrão do Had fritar tudo com magia de fogo. O Will até se assusta, sem entender como a Claire chamou tanta gente de uma vez, mas logo o pessoal se toca que esse é o nível de quem manda na torre. O Had ordena que busquem a origem dos círculos mágicos e peguem o culpado, mas um dos monstros continua lá, inteirinho. O Had resolve apelar para sua magia mais poderosa e já canta a vitória antes da hora, achando que resolveu o problema. Só que o excesso de confiança custou caro. A Claire brita para ele dar no pé, mas não dá tempo. O monstro acerta um golpe fatal e já era pro Had. A Claire entra em choque ao ver que a criatura ignora a magia e que seus guardiões estão sendo massacrados. O monstro vira para cima dela, que consegue desviar por pouco, e percebe o detalhe. Ele está carregando uma espada mata-magos. Lá do alto, a diretora Cauldron observa o caos total. Os outros magos avisam que os monstros estão usando armas iguais às que o Finn tinha. A Cauldron se pergunta se conseguiram fabricar aquilo em massa, porque o plano dos caras foi muito bem montado. Enquanto ela tenta entender o que eles querem, um professor sugere que a academia ajude no combate, mas ela nega na hora. Ela sente que esse ataque na cidade é só uma distração e ordena que todos defendam a torre com a própria vida. Os Magia Vender sabem que o alvo são eles, aproveitando que estão sem energia nenhuma depois de levantar a barreira. O ajudante da facção da chama tenta convencer o Aaron a deixar os Magia Vender ajudarem, ou então muita gente inocente vai acabar se dando mal. Mas o Aaron manda ele calar a boca, ameaçando fazer com a garganta dele o mesmo que aconteceu com os olhos. Quando questionado se eles vão só ficar olhando, o Aaron confirma que é exatamente isso. Ninguém sai daquela sala. Se a barreira cair porque um deles saiu do posto, os invasores celestiais destroem tudo. E aí, não sobra pedra sobre pedra no mundo inteiro. Enquanto isso, o Sem Cabeça e o parceiro dele ficam meio decepcionados que os peixes grandes não morderam a isca e não saíram da torre. Mesmo assim, eles se divertem assistindo a desgraça alheia lá embaixo. Uma garotinha tenta salvar a mãe desesperadamente, mas um monstro gigante aparece para acabar com o dia delas. A Iris chega para proteger as duas, mas se dá mal porque a magia dela não faz nem cócegas na espada mata-magos. Quando o monstro se prepara para dar o golpe final, o Will entra na área. O tal do Marcy, parceiro do Sem Cabeça, fica ligado quando vê que eles conseguiram decepar o braço da fera. O Will lembra de como odiava ser deixado de lado só por não ter magia, chegando a ter raiva dos magos às vezes, mas ele nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ele sai atropelando todos os monstros que vê pela frente para proteger o pessoal. O host avisa para ele focar só em quem tá armado, porque os magos dão conta do resto que tá desarmado. Sem perder um segundo, o Will parte para cima de um monstro e corta ele no meio. A Iris fica impressionada, sabendo que o Will é o único que consegue encarar as espadas mata-magos, mas ele não vai aguentar sozinho por muito tempo. É aí que o Aaron entra em contato com ela e dá autoridade total. Ele manda mobilizar os anões e parar com aquela bagunça. A Iris não perde tempo e avisa que, em nome do rei, o código Goodwell tá valendo, tirando todas as restrições dos anões. Agora é todo mundo junto para expulsar a ameaça. O Warner corre e encontra o grupo do Donan pedindo ajuda, mas o Donan reclama que não é hora de trabalhar em pleno ano novo. A esposa dele dá uma bronca, lembrando que o Will precisa deles. Do outro lado, o Edward avisa os estudantes que agora não tem essa de ser aluno. Todos são magos e precisam usar a varinha para defender a cidade. O pessoal fica meio inseguro, já que os caras poderosos da torre não deram conta, mas a Lihana chega mostrando serviço e provando que estudante também tem força.
Só que mesmo usando todo o poder no corpo, ela ainda não consegue derrubar os monstros de primeira. Aquelas espadas são o pior nesadelo de qualquer mago. A Colette chega para pedir para Lyanna não fazer loucura, mas a Lyanna responde pedindo justamente para ela ser louca. O Julius já quer dar no pé, achando que não vão aguentar até os anões chegarem, mas o Shongan avisa que percebeu uma falha. Quando os monstros dissipam um feitiço, eles ficam meio lentos. É a brecha que eles precisavam para atacar com tudo que tem. A galera não perdeu tempo e soltou o verbo na magia com força total. Como os monstros ficaram travados tentando bloquear o ataque, o pessoal deu o sinal para Colette entrar em cena. Meio apreensiva, ela até pediu desculpas para a estátua da Santa Viola, mas não teve jeito. Usou sua magia para erguer aquela estrutura enorme e esmagar os bichos de uma vez. Foi a vitória do grupo, mas o Julius já mandou a real. Destruir a estátua de uma antiga magia Vender atrairia uma maldição braba para eles. Só que a Lyanna não quis saber de papo furado e ordenou que todos os magos de terra mandassem ver nos projéteis, nem que fosse pedra pura, porque era hora de transformar o estudo em prática. A Claire ficou só observando de longe, feliz da vida por ver que ia entrar uma galera de peso na torre esse ano. Ela mandou o pessoal do fogo se alinhar com os magos de terra, até os anões chegarem, e olha que ela odeia admitir que precisa da ajuda deles, mas ali não tinha outra saída. Enquanto isso, o Sem Cabeça comentou que a cidade estava aguentando o tranco. O Marcy explicou que foi uma vacilada os caras que fabricavam as espadas terem cruzado com essa expedição, e ainda perderam uma arma para o grupo do Aaron e do Anão do Fim. Se o pessoal do Instituto analisar essa espada e descobrir o ponto fraco das Mata-Magos, o plano deles ia pro ralo. Mas o Sem Cabeça nem se abalou, dizendo que, apesar dos pesares, tudo estava indo conforme o esperado. Era hora de chamar o reforço pesado. Do nada, bem na frente do Will, um portal bizarro começou a se formar, e de lá saiu um monstro sinistro que, com um único golpe, mandou o Will voando para longe, atravessando vários prédios. Em outro ponto, o Finn estava fazendo a limpa nos terroristas. Desconfiado que eles eram os cabeças por trás das espadas, ele encurralou um deles para abrir o bico. O cara só riu, dizendo que o plano era justamente atrair o Finn para o fundo da masmorra, enquanto o caos rolava lá em cima. O Finn não quis saber de conversa e mandou o sujeito para o outro mundo com um chute, já ficando preocupado com o que estava acontecendo na superfície. Voltando para o Will, o novo monstro estava com sangue nos olhos e cortou um prédio inteiro ao meio. Will conseguiu escapar por um tris e percebeu que aquele bicho era muito mais apelão que o Granduque. A Claire identificou a fera na hora, um Devender, um monstro de elite do 40º andar, famoso por ser um assassino de magia Vender. O Marcy revelou que capturar aquilo vivo custou a vida de 50 soldados, mas que agora o circo ia pegar fogo de vez. O Will viu que a coisa estava feia e pensou em recuar, mas quando notou que o monstro ia atacar outros estudantes, ele se jogou na frente para impedir o pior. Mesmo sendo chamado de incapaz pelos outros magos, ele só gritou para todo mundo fugir. O Devender deu um chute que isolou o Will e, numa velocidade absurda, estampou ele no chão para finalizar o serviço. Sorte que o Donan chegou no resgate e mandou o Will descansar, porque agora os anões iam assumir a bronca. A Iris ordenou que todo mundo que ainda conseguisse lutar desse cobertura para o Will, porque o Devender virou prioridade número 1. Só que aí rolou algo bizarro. Os corpos dos monstros derrotados começaram a soltar uma fumaça estranha, que foi toda absorvida pelo Devender. O Edward percebeu a jogada e mandou recolherem os restos mágicos, mas o Sem Cabeça avisou que já era tarde demais. O Devender sugou tudo, ficando cada vez mais gigante e forte. O Donan tentou impedir a evolução, mas o Marcy barrou ele, querendo que todos vissem o nascimento de um monstro de verdade. Ao absorver tudo, o Devender evoluiu e, num piscar de olhos, varreu vários anões do mapa. O Marcy caiu na risada, dizendo que contra aquilo, nem magia nem força bruta adiantavam. O Will finalmente entendeu a jogada suja. O ataque à cidade e a cerimônia eram só uma desculpa para criar a arma perfeita contra os magia Vender. Desesperado, Will percebeu que precisava usar aquele poder de novo. O Rost, sem pensar 2 vezes, correu para ativar a magia na espada do Will, mas o monstro foi mais rápido e cortou o braço do Rost fora. O Will ficou cego de raiva e partiu para cima da criatura, levando a briga para outro canto. O Rost pediu para Kiki ir ajudar a Colette, enquanto ele ficava ali para proteger o seu dono, sentindo que o destino já estava traçado. O Will se sentia impotente. Mesmo com toda a raiva, ele não conseguia vencer. No meio da fumaça do combate, ele entrou em choque ao ver que o Rost se sacrificou por ele.
Antes de desaparecer, Rost disse que sempre estaria ao lado dele e se desintegrou. Will lembrou de tudo que passaram juntos e, consumido pelo ódio pela dor, se entregou totalmente à escuridão. Na sorte, o Warner salva ele no último segundo e os dois dão no pé dali junto com o Will, que tá totalmente em choque depois de ver o Rost sair de cena. Enquanto isso, lá na torre, o Sam tá cuspindo fogo. Ele resolve descer porque não aguenta mais ver tanta gente perdendo a vida. Mesmo que ele ache os magos de nível baixo um bando de moscas, ficar sentado olhando o massacre não dá. Só que o Carrió barra o cara. Ele lembra que o Sam não pode sair dali, porque se um Magia Vender for derrotado, a grande barreira já era. E se isso acontecer, os invasores do céu vão transformar o mundo inteiro em cinzas. Para piorar, eles não estão no melhor estado e precisam recuperar o poder mágico. O Carrió dá aquele sermão sobre o que significa carregar esse título e manda ele sentar no lugar dele. Mas o Sam não tá nem aí e diz que parece que esse título só dão para quem é covarde. Quando ele faz menção de sair, o Carrió lança uma flecha de fogo e avisa, ou senta por bem ou vai na marra. O clima esquenta entre os dois, e a assistente da Eleanor já corre para cobrir a chefe com a capa, pedindo para não respingar sujeira na patroa. A Eleanor decide que o esquema é só esperar, já que aquela cidade não é dos elfos. Mas aí a Phyllis lembra que tem um elfo lá no meio da confusão, e a Eleanor, já irritada, manda ela ir buscar o sujeito agora mesmo. No outro lado, sente atenção. A Faria levanta, vai até o Aaron e manda ele cancelar as ordens porque eles estão só perdendo tempo. Como o Aaron bate o pé e diz que não muda de ideia, a Faria vira o bicho. Ela congela o lugar todo e deixa claro que não vai abandonar quem ela ama. Ela avisa que vai salvar o Will, e se ele entrar na frente, ela congela até as entranhas dele. Enquanto isso, o Warner tá lá pensando que a única esperança agora é o Will, mas o garoto tá destruído. O Will fica se culpando, dizendo que por não ter magia não conseguiu proteger o Rost e nem ninguém. Ele se sente um inútil, exatamente como todo mundo falava, e chora sem entender por que ele é o único que não consegue soltar um feitiço. O Warner tenta acalmar o rapaz, mas a paz dura pouco, porque o Marcy aparece do nada, decidido a acabar com o Will por achar que ele é muito mais perigoso que os anões. No meio da confusão, o resto do pessoal continua lutando duro. A Colette, logo depois de proteger o Whitney, houve uma explosão gigante. A Kiki aparece em seguida com uma cara de dar dó, e a Colette saca na hora que o Will estava no meio do estrondo. Sem pensar duas vezes, ela pega a Kiki e corre pedindo para ela mostrar o caminho. O Sam ouve a conversa e vai junto, mandando o Julius segurar as pontas por lá. Para piorar o humor do cara, o Winnell e a Lyanna também botam pressão para o Julius começar a criar os clones, e ele fica possesso por ser tratado como o garoto de recados da turma. Enquanto isso, o Sem Cabeça tá regendo a destruição e manda o Olvander ir direto pra academia. A Cera até tenta impedir, mas não faz nem cosquinha no bicho. Vendo o caos tomar conta, o Edward toma uma decisão extrema. Manda os anões se prepararem para um ataque de sacrifício na praça central para destruir a Mata-Magos do Olvander de qualquer jeito. A Gina fica revoltada e pergunta quem ele pensa que é para mandar o grupo pro fim da linha, lembrando que o Donan e os outros já caíram servindo de escudo. O Edward confirma tudo, dizendo que eles precisam proteger a capital e as crianças, custe o que custar. De repente, um Dinoboros avança com tudo pra cima da Gina, mas o Edward pula na frente e recebe o golpe no lugar dela. Depois de derrubar o monstro, a Gina, sem entender nada, pergunta por que ele fez aquilo. O Edward explica que o inimigo agora é imune à magia, o que significa que a vida dele vale menos que a dela, e ele está disposto a pagar o mesmo preço para que eles lutem pelos seus. A Gina, mexida e irritada, levanta e convoca os anões para ir para a praça central. A Colette continua na busca desesperada pelo Will, mas dá de cara com um Dinoboros equipado com uma Mata-Magos, o que deixa a magia dela totalmente inútil. Ela até tenta apelar para algo mais forte, mas o bracelete dela começa a reagir na hora errada, o que a distrai. A Sheila entra no desespero de ver o perigo e ataca com tudo que tem. O cenário geral é triste. Os magos estão caindo um por um e o Mike manda os civis correrem todos juntos pro sul. Aqueles magos que o Will salvou antes estão lá, batendo de frente com o perigo. Um deles quer dar o fora dali, mas o parceiro diz que não dá pra fugir. A Jula manda eles pararem de tentar ser heróis, porque quase foram mandados pro andar de cima.
A sorte é que a Elisa aparece, avisa que evacuar ferido não é o mesmo que fugir e manda eles irem embora enquanto ela segura a onda contra os monstros sozinha. A cidade tá em ruínas e o pessoal, vendo que o fim tá perto, só consegue chorar pelos seus entes queridos. A Iris até acha que os anões ajudaram a diminuir o perigo, mas ninguém tá conseguindo parar o Olvander. Todas as linhas de defesa estão caindo, a força do pessoal acabou e os anões que sobraram não dão conta desse monstro. Ela se pergunta o que mais eles poderiam fazer, quando do nada começa a ouvir algo no rádio mágico e quer saber o que está acontecendo. É aí que o Finn aparece bem na frente dela e manda a pergunta de ouro: onde está a espada? De volta à ação, o Marcy admite que o adversário é duro na queda, porque mesmo naquela situação crítica tentou dar um golpe mortal, só que ele garante que acertou em cheio. O Will acorda meio perdido, perguntando onde eles estão, e o Warder, no meio da fumaça, avisa que chegaram na periferia oeste da cidade. O problema é que, quando a poeira baixa, o Will vê que o Warden está com um buraco enorme no peito. Mesmo ferido gravemente, o Warner sorri, feliz por ter conseguido proteger o garoto. Ele pede desculpas ao Will e diz que agora a cidade só pode depender dele, crente de que o garoto vai salvar Highgarden. O Will entra em negação, ele se sente frustrado porque não conseguiu proteger o Host, nem o Warner, nem ninguém que importa pra ele. Ele chora, dizendo que uma espada nunca vai mudar o mundo e que um cara sem magia não tem como fazer nada. Aí o Warner junta as últimas forças, abraça o Will e solta a verdade. Ele mentiu esse tempo todo. O Will pode sim usar magia. Ele tem um único feitiço capaz de acender a chama de esperança em todo mundo ao redor. Mas antes de terminar a explicação, o Warner perde os sentidos e cai. O Will fica desesperado, pedindo para o amigo não deixar ele sozinho e perguntando como faz para usar esse feitiço. Nesse exato momento, o Finn aparece e já dá um choque de realidade para acalmar o garoto. O Warner vai sobreviver e voltar a respirar assim que recuperar o pulso. O Will fica surpreso, mas o Finn avisa que o foco agora é o Will, mandando o rapaz levantar porque já deixou tudo preparado. O Will pergunta como diabos vai fazer magia, achando que agora ia sair soltando fogo pelas mãos. O Finn manda ele deixar de ser ingênuo, explicando que o Warner falava da força de vontade, uma espécie de autoconfiança para levantar a cabeça e partir para a ação. O Will regluma que esse truquezinho infantil não vai servir de nada, mas o Finn fica sério e manda ele parar de falar bobagem. A verdadeira mudança do mundo começa quando a gente muda a si mesmo. Ele lembra o Will das suas raízes, entrega a espada de volta e diz que a fechadura está aberta. Basta uma gota de sangue para a espada ganhar um poder absurdo. Ele avisa que o Will já sabe a resposta e que é a hora de gritar o feitiço que está dentro dele. Will puxa na memória tudo que viveu na academia, segura firme a espada e grita: valor sem limitador. O cabelo dele muda de cor na hora. E vocês já sabem, né? Todo anime em que o protagonista fica de cabelo branco é porque vem um poder gigantesco por aí. Em questão de segundos, o Will começa a limpar a cidade, derrubando todos os monstros e deixando um rastro branco por onde passa. Ele elimina a ameaça com uma facilidade absurda, deixando todo mundo de queixo caído, sem acreditar que aquele era mesmo o Will. Lá na frente, o Sion continua protegendo a Colette. E mesmo ela mandando ele fugir por ser perigoso demais, ele bate o pé. Ele diz que o Will nunca faria isso, que o covarde tem mais coragem que todos eles juntos e que não vai ficar para trás. O Will chega voando a toda velocidade e pensa que o Sion tá enganado. Na verdade, o Will sempre teve inveja, mas também admirava os amigos. Ele passou a vida correndo atrás da sombra de uma varinha mágica, mas agora chegou a hora de trilhar o próprio caminho e se transformar numa verdadeira espada arcana, destruindo a arma do monstro e protegendo Sion. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 4 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.